Olá, será que a gente já está ao vivo? Rapaz, dá uma tensão esse negócio, né? A gente se conecta, não sabe se tem aqueles segundinhos que fica esperando até até chegar a imagem, chegar a voz. Legal, eu tô aqui com suporte aqui olhando, mas temos outras 300 pessoas trabalhando aqui com a gente. Se estivermos ao vivo, muito boa tarde, turma. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Já estamos aqui com Marcelo Leite, Carol Manciola, para fazer um baita bate-papo hoje, um encontro voltado aí a falar de vendas, falar de resultados, falar de meta, falar de negócios, falar daquilo que faz o mundo girar, né? Afinal de contas, a gente tem uma crença muito forte que é nada acontece até que uma venda seja feita, né? Podemos ter o melhor produto, o melhor serviço, o melhor das intenções, né? Se a gente não conseguir fazer isso ter resultado, isso impactar de fato uma outra pessoa, não vai fazer sentido, né? A coisa não vai acontecer. E para que a gente, já vou agora abrindo aqui, né? O tema do nosso bate-papo, ele vem muito do que nós vamos fazer no pós-pandemia. Né? E a minha provocação, na verdade, esse título ele já é uma provocação, né? Porque quando que é esse pós-pandemia? Né? Porque se a gente olhar 2 meses atrás, a gente já talvez imaginasse que hoje seria o pós-pandemia. Se a gente olhasse lá em março, poxa, hoje a gente já estaria talvez num outro mundo. Enfim, né? Então, mais do que pensar no pós-pandemia, o que nós vamos fazer lá na frente, o que a gente está fazendo hoje, o que a gente está fazendo agora. O que a gente já fez é importante, claro, mas não é suficiente para a gente continuar performando e fazendo mais e fazendo melhor. E trazendo justamente nessa provocação do título, eu já vou pedir eu vou fazer boas-vindas aí dos nossos convidados e vou dizer para eles, né? O que nós não devemos fazer, não devemos mais fazer hoje, né? Se o pós-pandemia é hoje, porque se a gente precisa de fato fazer acontecer, o pós-pandemia é hoje. No pós-pandemia de hoje, o que o vendedor precisa deixar de fazer? E, claro, faltou aqui, né, apresentar que é um oferecimento, o Momento Milton Neves, né, esse bate-papo, essa transmissão é um oferecimento da Alper Seguros com a Posiciona, Marcelo e Carol, que estão encabeçando aí, trazendo esse conteúdo rico para a gente, e é apenas mais um dos conteúdos que a Alper tem colocado disponível para a gente, e vamos fazer mais desses. Então, bora lá. Marcelo, com você como nosso anfitrião e que nos convidou para esse bate-papo, começa por você. O que o vendedor não pode mais fazer nesse momento pós-pandemia? Legal. Em primeiro lugar, Piffer, obrigado. Carol, muito obrigado. A Carol caiu, não, né? Não, eu vou tirar a luz da minha cara. Gente, primeira coisa é o seguinte, o bate-papo aqui vai ser super tranquilo, porque é um pouco do estilo Alper, posiciona Alper, Carol e Marcelo e Carol. E o Piffer intermediando e cuidando da gente aí, para que a gente, né, siga um pouquinho da linha. Mas, cara, seguinte, primeiro, muito legal, Carol, obrigado. Piffer, obrigado por ajudar a gente aí na intermediação. Alper vindo aí, inovando com um bate-papo muito bom e trazendo, né, uma das maiores consultoras a melhor aí em vendas do mercado e que a gente tem um relacionamento muito bom aí, já pelo menos este 1 ano e alguns meses que eu já estou aqui à frente da diretoria comercial da companhia. Cara, o que eu acredito que a gente não deva fazer, em primeiro lugar, é não desanimar. Né? Então, acho que é natural já do brasileiro ter esse negócio de vontade de fazer diferente, de se renovar, de se inovar, né? E todo momento tá olhando a coisa de uma forma diferente, né? E principalmente com um nível de entusiasmo que eu acho que, cara, a gente é expert nesse processo, né? Nessa forma de olhar as coisas de forma diferente. Desesperamos um pouquinho, não sabíamos muito o que ia acontecer, passamos por um monte de transformação e estamos entrando em outras. Então, eu acredito muito que o nosso negócio é manter o foco, né? Estar bem direcionado, planejar bem. Eu sempre falo com a Carol que é planejamento, execução é igual a resultado. Se a gente seguir esse conceito, a gente está bem alinhado aí. Exatamente, Marcelo. Bem, deixa eu me apresentar então, eu sou a Carol Manciola, o Marcelo e o Piffer já fizeram uma pequena introdução aqui, um prazer estar com vocês. Sem dúvida, a Alper é uma grande parceira, o Marcelo é uma grande parceira, a gente tem uma admiração mútua e acho que isso é muito importante em qualquer relação, né? A base de qualquer relacionamento é a admiração. E sem dúvida, Piffer, quando você faz essa pergunta, né, do que a gente deve fazer, e tem aquilo que a gente não deve fazer. Eu comparo essas fases da pandemia, né, às fases do luto.
A gente teve a fase da negação, de tipo, não, isso não está acontecendo, é um pesadelo, vamos acordar e tudo vai voltar ao normal. Depois a gente entrou na fase da raiva, não vou usar máscara, não estou nem aí para esse vírus. Depois a gente começou a negociar, né, com o vírus, me pega logo, não me pega nunca. Muita gente entrou na fase da depressão e agora a gente percebe que estamos vivendo a fase da aceitação. Então, aceita que dói menos, né? Como eu escrevi lá no LinkedIn hoje, já deu, tá dado, é isso aí. É isso que a gente está vivendo, não é um novo normal, gente, isso é vida. Né? São várias as fases da vida pela qual a gente passa, são vários os desafios. Costumo dizer que para equipes de vendas, crise é não atingimento de meta, crise é queda de sistema, crise é mudança de portfólio, né? Crise é cliente insatisfeito. Então, assim, nós que trabalhamos com vendas, estamos muito acostumados a viver uma série de crises. Então, é importante que a gente entenda que, primeiro, a gente sabe como passar por isso, a gente já passou por outros momentos de reinvenção, e eu acho que o grande lance é, de fato, a gente se empoderar, entender que a gente é o diferencial de tudo que virá pela frente, afinal de contas, nada acontece até que uma venda seja feita. Vendas movem o mundo. Então, se a gente quer recuperar a economia, se a gente quer recuperar empregos, se a gente quer, de fato, que as coisas voltem, entre aspas, a essa tal normalidade, a gente vai precisar fazer a nossa parte e muito bem feita. Show de bola, turma. Eu esqueci de comentar para vocês que o meu principal desafio aqui hoje é controlar essas duas feras, né? Porque o vendedor, ele já é talvez aquele quando criança, né? A avó, o pai, a mãe, ele fala, nossa, ele fala bem, hein? Fala bastante, fala bem, vai ser vendedor. A gente já cresce com essa habilidade quando você se torna vendedor e se aceita de fato com a competência de vender, né, Carol? Vou falar depois disso. Vender não é profissão, vender é competência. E pode, de fato, ser uma profissão muito encantadora, mas o vendedor, ele normalmente fala muito. Então, como estamos 3 vendedores aqui, eu primeiro vou tomar o meu cuidado aqui para não acabar falando muito, e se em algum momento aí eu achar que o Marcelo ou a Carol acabou indo muito além, eu vou puxar aqui eles pelo cabelo. O Marcelo eu não vou conseguir puxar pelo cabelo, eu puxo pela camisa aqui por trás, vocês não vão ver. E aqui eu já vou trazer então mais uma pergunta. Pessoal, se vocês quiserem trazer perguntas no chat ou considerações, aqui que vai estar fazendo essa mediação e passando aqui, assim que a gente conseguir, a gente colabore e complemente em cima das dúvidas que vocês trouxerem. Marcelo, você como diretor comercial, né, com ampla experiência em vendas, mudou muito a forma como o vendedor ele se posiciona frente ao cliente dele, né? Ou seja, a tecnologia veio, a gente foi se aperfeiçoando, foi entendendo como usar ela, mas hoje a gente vê, até principalmente por conta da pandemia, que a gente precisou usar mais ainda a tecnologia. Como que o vendedor hoje consegue ser relevante usando os canais digitais? Eu vou ser mais específico, redes sociais, né, o WhatsApp. Como é que eu consigo ser relevante para o meu cliente? Mostrar para o meu cliente que eu sou alguém que vale a pena ele parar meia hora para conversar comigo, marcar uma reunião. O Piffer, legal isso, cara, você falar o seguinte, primeiro que eu acho que a primeira mudança nossa principal foi exatamente não estar mais à frente do cliente, né? Estar à frente no sentido de estar mesmo, né, no tete a tete ali, olhando olho no olho, né? Isso acabou, neste primeiro momento, isso é uma pausa gigante dentro do nosso processo. O que a gente tem feito, e com o apoio da nossa área de marketing, muito foi exatamente tentar criar soluções e ferramentas que nos proporcionam estar próximo dele, via as ferramentas que a gente já tinha, como, por exemplo, o WhatsApp, mas também ferramentas que a gente, neste momento de pandemia, né, quando a gente começou esse processo aí de cuidados, a gente começou a aprender a utilizar de forma melhor, né? A gente fala de Zoom, a gente fala de Teams, a gente fala de Skype, tem várias ferramentas que a gente passou a usar isso muito forte. Então, a gente começou, a área de marketing nos apoiou para poder gerar ferramentas, gerar, né, conteúdos para que a gente pudesse se aproximar. Os clientes começaram a nos ouvir e ter mais tempo de atenção com a gente. Automaticamente, o nível de exigência deles subiu demais, porque agora você está muito mais... Ele tem mais, não tempo no sentido que ele não tinha antes, mas ele está mais atencioso àquele momento, mais dedicado àquele momento, porque a gente está como aqui, ó, falando por Zoom, por alguma ferramenta via computador, smartphone, alguma coisa, então a gente ganhou muito nisso. Então, a gente usou ferramentas para WhatsApp, a gente usou peças de linha de comunicação, a gente acessou ferramentas como Google, né, para a questão, a gente criou landing pages para poder estar mais próximo do consumidor final, para ele poder acessar, e isso chegar através para a gente de linhas de ferramenta. Então, a gente usou um pouco mais nessa linha, e graças aí ao apoio da nossa área de marketing, a gente foi bastante feliz, e não tivemos nenhuma perda de contato, pelo contrário, eu acho que a gente ganhou muito com o cliente no dia a dia,
em aproximação, entendeu? A satisfação dele, o nível de satisfação melhorou, e de exigência muito mais, com certeza. Perfeito. Carol, por favor, complementa. Complementando aqui o que o Marcelo disse, eu acho que teve um movimento, especificamente, que vocês fizeram, em outras empresas também, que foi um movimento muito mais inteligente, né? Que é o movimento de você primeiro gerar valor para depois extrair valor. Então, a pergunta que eu mais ouvi nessa pandemia, Marcelo, foi a seguinte: Carol, como vender na crise? E todas as vezes que alguém me fez essa pergunta, eu respondi com uma outra pergunta que foi a seguinte: por que você quer vender na crise? E era interessante porque muitas respostas vinham: Carol, eu tenho que vender na crise porque eu tenho que bater minhas metas, porque eu tenho que comprar o leite das crianças, né? Porque meu chefe está aqui na minha jugular, porque a minha empresa precisa sobreviver. E todas as vezes que eu ouvia essas respostas, a minha resposta era resposta errada. Porque se você vende qualquer coisa focado nos seus objetivos, você está fazendo a coisa errada. Então, o grande lance, que está ficando cada vez mais claro para todo mundo nesse contexto atual, é que você precisa entender por que o seu produto merece ser comprado. Por que seu serviço faz sentido? A gente falou muito, né? Serviço essencial, não essencial. Pô, não essencial para quem? Para mim, manicure é essencial, né? Para mim, tem um monte de coisa que foi considerada. Para mim, roupa continua sendo essencial, porque eu estou o tempo inteiro na frente da câmera. Para mim, luz é essencial. Então, assim, eu acho que a gente teve que dar um passo atrás e entender que muito mais do que olhar para os nossos objetivos, para aquilo que a gente oferece, a gente precisou verdadeiramente se conectar aos nossos clientes. Então, eu acho que nessa pandemia, o que fica mais evidente para os times de vendas é a necessidade de gerar conexões relevantes. Então, não é relacionamento, né? Venda é muito relacionamento, que eu estou vendo o relacionamento que muita gente tem aí, né? Sem um retorno de mensagem do WhatsApp, sem um e-mail respondido, eu falo, não é relacionamento mesmo, não era amor, era cilada, né, Piffer? Então, assim, eu acho que a pandemia ela escancarou muita coisa. Tudo aquilo que a gente estava fazendo de errado apareceu, né? Com muito mais força. Então, aquele CRM não preenchido, né? Aquela conexão realmente não feita, aquela relevância não demonstrada, né, como diria o Warren Buffett, é quando a maré está baixa que a gente vê quem estava nadando pelado. E a gente viu muita gente ficando pelada agora nesse momento, nesse contexto. Não sei se você percebeu isso também, Marcelo, mas de fato, essa coisa de você gerar valor, de você de fato começar a construir uma reputação, isso é fundamental para que a gente possa colher frutos. Afinal de contas, entre o plantio e a colheita tem o cultivo, né? E o povo esquece disso muitas vezes. Ô, Carol, em cima do que você trouxe, teve uma parte, que é isso, o vendedor, antes de vender, ele tem que comprar o produto, o serviço, ele tem que acreditar que aquilo vai impactar de fato para ele. Aí na pergunta que você faz, o porquê que você vende, quando esse porquê fica claro, ou seja, o meu cliente, ele vai se sentir melhor, isso vai trazer melhores benefícios para ele, legal, eu entendi isso, faço o meu cliente entender. Né? Ou seja, como é que eu conecto? Qual o caminho para mostrar para o meu cliente os porquês que eu acredito que o meu produto é bom para ele? Que dica que você dá para a gente? Você e o Marcelo depois. É o básico, né? Não é você que tem que achar que aquilo é bom para ele. Você tem que identificar se aquilo é bom para ele. Então, esse paradigma, né, que existia de que o bom vendedor é aquele que vende qualquer coisa para qualquer pessoa, isso não é vendas, isso é enganação, isso é manipulação. Isso é qualquer coisa menos vendas. Então, na verdade, o grande lance, Piffer, do vendedor, não é chegar lá e falar, olha como eu tenho um negócio maravilhoso que vai mudar a sua vida. Como é que eu vou vender uma solução se eu não identifico um problema? Então, é aquela velha história, eu quero vender para você essa caneta, né? Piffer, compra essa caneta, Stabilo, Lilás, ponta fina, arte número 8855 em promoção. Aí você fala, Carol, detesto caneta, só uso lápis. Gastei meu pessoa. Né? E aí, como é que tá essa coisa digital? Fazendo muita live? Consegue digitar as anotações da live no computador ou você prefere ficar conectado? Não, cara, eu prefiro ficar conectado. E como é que você faz? Digita no celular? Não, eu tenho usado mesmo a caneta. Caneta. E quando a caneta falha no meio de uma anotação, isso é importante para vocês? Faz diferença? Faz. Nossa, eu preciso de uma caneta que não falhe com facilidade, eu preciso de uma caneta que tenha escrita leve. Poxa, que legal, Piffer, eu tenho uma caneta aqui que tem essas características. Ela não falha, tem uma escrita leve, etc e tal. Então, assim, perguntar. A partir do momento que eu consigo identificar, por meio do diálogo, pontos de sinergia entre a vida do cliente, seus desejos e necessidades e as minhas soluções, bingo.
né, eu consigo gerar essa conexão e eu consigo vender valor. Perfeito, Carol. E, cara, é muito de encontro, vem exatamente da forma que a gente prega aqui dentro da companhia. Eu acho que exercitar, eu brinco muito que é falar, exercitar a audição. É saber entender o que de fato ele tem como necessidade, para depois você levar o melhor nível de produto, né, das características que ele exige. A gente tem às vezes, a falsa percepção de que o melhor para ele é o que é o melhor para a gente. E a gente esquece de fazer algumas perguntas e fazer algumas leituras do desenho, né? A gente fala especificamente aqui, a Alper, apesar do nosso foco, principal na minha diretoria, ser saúde, né, para médias empresas, nós somos uma companhia 360 graus, a gente vende seguros em todas as modalidades, né? Nós somos uma das principais companhias corretoras de seguros do mercado. Então, é entender, muitas vezes, não também só o nosso segmento, é também ver a oportunidade de outro produto que ele possa, né, também ter aquela percepção de que a gente é uma companhia, né, multiproduto, não só monoproduto. Então, o pessoal exercita muito isso. A gente fala que, a gente brincou um tempo atrás, uns meses atrás, a gente falou lembra do script de venda? O script de venda era e a gente falava o seguinte, vamos colocar o script? Aí, quando se falava isso, o pessoal falava, cara, você é louco, nós vamos voltar para a Era da Pedra, anotar o script. Não, o script não era... O Edson deve estar ouvindo isso aí, deve estar ficando falando assim, é que é verdade, ele fala isso mesmo. O script não é para o cara passar tempo preenchendo, é para exercitar as perguntas e exercitar o ouvir do que o cliente tem necessidade. Para você direcionar o melhor produto, a melhor opção, o que de fato ele quer, né? Porque a gente tem aquela mania de achar o que ele quer, e não é. Então, você tem que trazer isso muito. Então, fico feliz de ouvir da Carol que a gente está no caminho certo também, né, na características de prospecção e de efetivamente. Mas isso que você trouxe, Marcelo, não é script de vendas, né? Script, primeiro, é um negócio para robô. Eu falo isso para todo mundo. Não vem com esse negócio de script para cima de mim, não. Isso é um direcionador, isso são perguntas que você precisa fazer. Então, por exemplo, o Piffer trabalha comigo. Piffer, você vai pegar um briefing com alguém? Que pergunta você precisa fazer? Tem que entender qual é a história da empresa, que é uma coisa que você já poderia ter visto no site. Você pode ver notícias atuais sobre a empresa, que são coisas que você pode ver no site. Então, tá lá que ele precisa ter esse contexto, mas não necessariamente ele precisa perguntar isso para o cliente. Aí, quando você vai para o cliente, precisa entender quais são os desafios atuais, qual que é o tamanho da equipe, eu preciso entender qual é o orçamento que existe para aquele tipo de iniciativa. Então, é uma série de perguntas que, inclusive, elas não podem ficar somente direcionadas àquilo que eu preciso vender. Eu gosto sempre de dar um exemplo desses, que uma vez eu fui para fazer um trabalho para uma operadora de telefonia móvel, e eles estavam lançando um produto sob medida. O nome do produto era Sob Medida, e o Piffer era meu aluno nessa época, né? E o grande lance desse produto era que o cliente poderia construir, porque ao invés de você comprar um pacote, né, que antigamente você comprava lá, tanto de voz, tanto de dados, tanto de SMS, tanto de ligação fora de home, essas coisas todas, o cliente poderia personalizar. E aí você chegava na loja para comprar um produto sob medida e a pessoa falava assim, então, Carol, quanto que você usa hoje de voz? Quantos minutos você usa por mês? Oi? Não, Carol, quanto que você usa de tráfego de internet? Não sei. Quantas mensagens SMS você troca por dia em média? Nenhuma ideia. Eles estavam tão preocupados em entender como o produto deles se encaixaria a mim que eles esqueciam de me perguntar, Carol, você usa o seu celular para trabalho ou só para família? Naquela época tinha isso, né? As pessoas da sua família são desta operadora ou são de outras operadoras? Eles não faziam perguntas para entender a minha vida, o meu uso, a minha insatisfação com a operadora anterior, e eu estava querendo migrar. Porque se eu simplesmente digo que eu uso tanto de SMS, que eu uso tanto de internet, etc e tal, eu vou construir um plano para me entregar o que eu uso hoje, e não aquilo que eu preciso. Então, quando eu vou para um cliente, o meu foco não pode estar simplesmente em mapear o que dele tem a ver comigo. Você trabalha com seguro, Marcelo. Eu não vou chegar lá e perguntar, né, quantas vidas tem na sua família, quantos anos você tem. Cara, você tem família, você tem filho, como que você está se preparando hoje? Você trabalha muito, você trabalha pouco? Porque você não precisa perguntar somente se tem alguma doença pregressa. Eu tenho que entender o valor que se dá à saúde. Então, assim, para isso eu preciso fazer perguntas que extrapolam o meu negócio. Porque, inclusive, a partir daí eu demonstro interesse genuíno.
Isso. Opa, travou você, Carol. Você ainda tem, Marcelo? A Carol travou Tá. numa pose bacana até, hein? Ficou legal, pelo menos. Ficou legal. Mas a Carol estava falando de fato de ter interesse genuíno, né? E aí eu ia fazer uma pergunta para ela, mas vou aproveitar enquanto ela ajeita a conexão. Se a gente sabe, né, e a gente fala para o vendedor, cara, faça pergunta para o seu cliente para entender sobre a realidade, a vida dele, não só para conectar com o que você quer vender. A gente já falou, às vezes eu acho que ele já até sabe. Por que ele não faz, Marcelo? Gente, só lembrando, o Piffer já adiantou, a Carol tá entrando de novo, tá? Então, tranquilo, e eu acho que vai dar. Eu acho que, sabe por que ele não faz? Eu acho que o Piffer, ele, por muitas vezes, ele tá muito crente da venda. Eu acho que o vendedor tem sempre que com aquele friozinho na barriga de fazer uma oferta. A gente tem, né, eu vou falar porque eu também sou um vendedor, às vezes a gente não quer saber ouvir o não. A gente só quer saber ouvir o sim, mas a gente muitas vezes a gente vai ter que saber aprender a admitir que a gente vai perder em alguns casos, né? A questão é, eu quero ser vendedor, eu quero ser um consultor. Quando você quer vender, talvez você está levando um pouco diferente do que ser uma consultoria. A consultoria traz tranquilidade, traz segurança, traz ferramentas, traz a oportunidade de fazer com que ele perceba naquela oferta algo diferente do que simplesmente você vender, né? Até porque, quando você tem uma venda muito fácil, a probabilidade é que o cara já está muito crente de que ele vai cair geral. É isso mesmo? Será que caiu tudo? Deixa eu dar vamos atualizar aqui. Uma pausinha aqui, vamos dar uma olhada. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? É isso aí. Se existe ainda existem almas vivas conectadas conosco, muita paciência nesse momento, estamos todos aprendendo a usar todas essas ferramentas e fazer tudo isso acontecer. Eu tô aqui. Caiu todo mundo ou só caiu eu? A nossa produção aqui, estamos ao vivo ainda? Eu acho que a gente está ao vivo de novo. Agora foi. Vamos lá. Vamos perguntar para o Fabinho. O Fabinho está respondendo aqui se estamos ao vivo. Beleza. Caiu no momento que você Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, é isso aí. Carol, só para retomar do momento que você caiu, você terminou, na verdade, sua conexão interrompeu quando você estava falando que, de fato, nós precisamos ter um interesse genuíno. E aí eu já aproveitei e puxei para o Marcelo, porque você estava falando, cara, a gente fala, e às vezes ele já sabe que ele precisa fazer perguntas que vão além só do produto que ele está querendo vender. Ele sabe que ele precisa fazer essas perguntas. Por que ele não faz? Aí eu fiz essa provocação para o Marcelo. Marcelo, se talvez aí ficou instável nos últimos minutinhos, aí no último minuto, repete, por favor, a resposta. Por que você, no seu olhar, por que o vendedor não faz essas perguntas? O que eu falei, Carol, eu falei que eu acredito muito que às vezes o vendedor tem medo de ouvir um não daquela venda. E muitas vezes, se você tem que ir por duas linhas, né? Na minha principal, eu acho o seguinte, você quer ser um vendedor ou um consultor? O consultor leva solução, leva oportunidade, leva para ele diferenciais. E quando você é vendedor, muitas vezes, você faz aquela venda muito rápida, a percepção não é que você vendeu, não é que você deu uma venda consultiva. No final das contas, vamos ao exemplo, Piffer, vou lá fazer um negócio para você. E você fala, ok, vou fechar, talvez você já estava totalmente aderente à compra, então não tive nenhum esforço de fato de venda. Então, acho que é nesse ponto que eu acho que o vendedor tem aquele desespero. E, óbvio, as vendas não são tão fáceis como antigamente, né? Talvez antigamente, nos lançamentos de produto e lançamento de negócios, as coisas elas vinham mais fácil. Cada vez mais você está tendo que explicar, mostrar, né? A gente tem hoje várias formas de tentar regras, diretrizes que são um pouco diferentes. Né? Você vai comprar um carro, você sabe o carro que você vai querer. Você vai optar, se ele tem airbag X nas portas, no teto e tal, mas você já tem mais ou menos um direcionamento. Eu acho que essa venda consultiva que faz a diferença. Então, o vendedor muitas vezes tem medo porque ele acha que já vai receber um não. E ele já quer meio que... Né? Lembra da forma da goela abaixo? Não é mais assim que funciona. Não. É consultivo. E aí, posso colocar pimenta nesse acarajé aqui? Põe pimenta.
Eu fico meio incomodada, eu até me ajeitei aqui na cadeira quando alguém fala, a gente não tem que ser vendedor, a gente tem que ser consultor. Não, tem que ser vendedor mesmo, Marcelo. Tem que ser vendedor raiz. E sabe qual que é o grande lance dessa discussão longa? Se é venda consultiva, se é vendedor, se é consultor, se é assessor, né? Primeiro, a gente tem que ressignificar o que é ser vendedor. Porque durante muito tempo, aí vamos voltar um pouquinho na história, até as primeiras equipes de vendas, elas foram formadas na época da Revolução Industrial. Muito produto, escoa, empurra, vende e some, manipula, fala que é milagroso, meu, não importa, eu preciso dessa fábrica dia e noite aqui produzindo, você tem que escoar. Bem, percebeu-se, né, o nível de competitividade, as pessoas começaram a olhar mais para a questão da sustentabilidade, a gente tem hoje um cliente mais informado, e o povo está querendo vender do mesmo jeito como se vendia na época da Revolução Industrial. Então, assim, a profissão vendedor, ela está passando por um processo de evolução, e apesar de ser uma das profissões mais antigas do mundo, né, desde a época do escambo, etc e tal, a gente precisa ressignificar, e é por isso que a gente fala dos 3 tipos de vendas. O primeiro tipo de venda é o transacional, que é o vendedor como a gente conhecia antigamente. Amigão, tirador de pedido, me conta aí, fala mais da vida do cliente do que do produto, para poder, de fato, gerar e puxar o pedido para ele, né? Então, ele ganha pela insistência, ele ganha porque ele fala, me ajuda aí para bater minha meta. Então, assim, a venda transacional está aí. Morreu. Esquece. Tudo que for transacional vai migrar para o digital, e esse relacionamento que a gente fingia ser importante, ele não vai existir mais. Ponto. Aí a gente vai para o segundo nível de vendas, que é o que a gente vive hoje, de certa forma, que é a venda consultiva. Na venda consultiva, o vendedor, ele não olha simplesmente para o produto dele, ele olha mais para o cliente. Ele não olha só para a característica, ele olha para a aplicação. Ele está muito mais preocupado em ouvir, em capturar. Esse vendedor consultivo é aquele que, de fato, diante de um portfólio, vai conseguir sugerir para o cliente, olha, de tudo que eu tenho para te oferecer aqui, ouvindo você, o melhor para você é isso. A gente ainda está longe de fazer isso com excelência, tá? Mas estamos bem. Quando eu falo estamos bem, eu estou falando de panorama geral, tá? De mundo. E aí a gente vai para o terceiro nível de vendas, que na minha percepção é a venda que a gente precisa estimular no nosso time, que é o que a gente chama aqui na Posiciona de venda empreendedora. O que é a venda empreendedora? Cara, eu estou preocupada com a sua meta. Eu estou preocupada em como você vai atingir os seus desafios. Eu não quero te vender um produto ou te dizer das minhas soluções qual delas é a melhor. Em algum momento, nenhuma delas é a melhor. Eu vou ser um vendedor desafiador. Em algum momento eu vou te dizer, cara, eu vou ter que criar um negócio aqui para você. Por quê? Porque eu me torno um parceiro estratégico do seu negócio, um parceiro estratégico da sua vida. É quando a gente pensa no corretor, né? Vamos pensar aqui no corretor. Cara, eu quero poder ligar para esse cara na hora que der uma caca, ele me ajudar a resolver um problema. O consultor, ele me ajudou a escolher a solução. O empreendedor, ele está do meu lado. Então, assim, o bom vendedor é hoje aquele que está focado na próxima venda. É aquele que consegue construir uma reputação que mostra o quão parceiro ele é do cliente, do negócio do cliente. Então, quando a gente fala de uma venda para uma pessoa física, a gente está, assim, no transacional / consultivo. Quando a gente fala de uma relação entre empresas, a gente tem que estar do consultivo para o empreendedor. Então, eu não tenho que simplesmente entregar. E aí a gente vê muito isso nas equipes de vendas e pós-vendas, né? O pós-venda achando que não faz venda. E a venda achando que não tem nada a ver com pós-venda, quando, na verdade, essas duas coisas precisam se retroalimentar o tempo inteiro. Então, o que eu acho que a gente precisa aqui é ressignificar mesmo qual que é o papel do vendedor e entender que nós temos o desafio de evoluir o cliente nessa relação. Né? Se o cliente vem com um papo transacional, já sei o que eu quero só, eu tenho pavor à cotação. Né? O Pifer sabe, quando chega aqui na posição, não, o cara quer só uma cotação. Eu falei, manda qualquer coisa, manda uma tabela, nem gasta tempo. Porque se o cara quer cotação, ele quer preço. E eu não sou uma empresa que entrega preço. E aí eu preciso puxar aqui, Marcelo, você pode fazer algum complemento aí, por favor, se você quiser fazer agora, mas talvez eu até já conecte com uma pergunta que a gente tem, que ela fala, no momento de prospecção, né, eu não tenho o nome aqui, mas você que mandou essa pergunta, vai para você. No momento de prospecção, muitas das vezes o cliente ele só busca preço. Então, como fugir da objeção preço e mostrar que os benefícios que o nosso produto ou serviço tem compensam para ele? Acredito que a gente já deu até alguns spoilers aqui. A gente pingar nos is,
Carol, Marcelo, como que eu fujo? Né? No momento que eu estou prospectando, eu já vejo que o meu cliente ele só está querendo saber de preço. Onde eu errei? Será que eu errei? O que eu posso fazer nessa hora? O Piffer, eu acho que a gente tem hoje, vou te dar um exemplo, a gente tem hoje uma landing page que faz captação para o cliente poder fazer uma consulta de preço, fazer uma consulta de plano. E é óbvio que a gente direciona isso para dentro de algumas linhas de produtos que são produtos que está dentro do perfil de distribuição do nosso negócio, como outros do mercado. Perfeito. Vai depender muito da marca, da posição e do negócio. Com isso está aberto, cara, a gente tem que estar preparado para que o cara olhando, vendo, e na verdade ele enxerga aquele vendedor, né? Agora não somos só consultores, somos também eu aprendo rápido, galera. Às vezes quando a gente precisa. Vendedor, cara, quando você olhar e enxergar, o cara vai ver que, pô, se este cara, né, se essa empresa consegue levar isso para aquele cenário, por que não para mim? Ele aproveita aquele momento daquela linha de comunicação e pede. Aí a gente tem que estar muito bem preparado para poder dizer, tem duas coisas, a gente tem este produto na prateleira para distribuir dentro daquela linha de custo, né? Faz parte do nosso cenário, faz parte do nosso DNA, aí eu acho que a gente tem que tomar decisões de como que a gente vai se posicionar. No nosso caso, né, se você olhar 5 meses atrás, a gente tinha uma forma de venda 100% não, 99% concentrada numa linha de produto. 4 ou 5 meses depois, a gente percebeu que essa venda diminuiu e uma margem cresceu em 30% em outras linhas de produto. Perfeito. Eu acho que a gente tem que estar atento a essa transformação e essa mudança, né? E talvez não é só a objeção do preço, porque o preço ele pode ser o seguinte, produtos iguais com preços diferentes, aí você tem que saber justificar o que ganha e o que perde, porque tudo não é igual. A gente sabe no final, né? Se eu estou colocando dentro do meu orçamento um preço menor, aí eu acho que não é a objeção do preço no final, se eu tenho produto compatível para distribuir para aquele consumidor que acabou entrando, né, para a cotação daquela negociação. Então, acho que tem um pouco na minha visão, não é só o preço, é a percepção assim, nós estamos preparados para atender o consumidor que está com preço bem menor, porque no final das contas, a mesma linha, né, o mesmo produto, com a mesma característica, com a mesma modalidade, cara, a diferença de preço vai ser muito pequena. Exatamente. Aí eu acho que entra até um pouco do sentimento, eu gosto mais dessa, né? Isso não é o grande peso, mas eu acho que também tem um pouco disso. Tá? Carol, mas aí vamos aprender com a Carol, galera, e vamos ouvir agora a opinião dela. Eu vou fazer uma pergunta, né? Todo mundo aqui já deve ter comprado em algum momento da vida uma geladeira, certo? Certo. Eu já. Qual que é o processo hoje da compra da geladeira? Normalmente, pensando no brasileiro médio, ele pesquisa online e vai até a loja. Porque o brasileiro tem que sentir o cheiro da geladeira, né? Se ele não pegar, não der uma alisadinha na geladeira, parece que não. Mas tem gente que compra também online. Por que é que, quando você faz uma comparação de preço, e 82% dos brasileiros hoje fazem comparações de preço, por que é que todo mundo não compra só o mais barato? Se Brastemp é Brastemp, no Mercado Livre, na Magazine Luiza, na Casas Bahia ou em qualquer outro lugar? Por que a gente não compra somente a Brastemp, que é a mesma geladeira, a mesma especificação? Por que a gente não compra no lugar mais... Assim, porque nem todo mundo compra no lugar mais barato. É pergunta, tá? Marcelo Piffer. Para mim, eu acho que pela segurança da marca de quem está distribuindo a Brastemp. A chamada, a eu acho que a sensação de você estar acolhido ou de ter um acolhimento também depois de realizar a compra. Pode ser. Não falar com ninguém, venda low touch. Venda 100% low touch. Eu entrei no site, botei lá, geladeira Brastemp, 712 litros, não sei o que lá, apareceu assim, Google Shopping. Tal lugar. Por que não pega mais barata? A segurança da marca de quem está vendendo, de quem está distribuindo a geladeira. O que o brasileiro faz hoje em dia? Na hora que ele vai ver, putz, na Americanas está tanto, na Casa Bahia está tanto. Deixa eu entrar aqui no Reclame Aqui para ver o índice de reclamação de entrega. O produto chegou inteiro, o produto chegou com defeito. Quando você vai no Mercado Livre, por exemplo, tem lá a reputação daquele vendedor, não é isso? E aí aquela história,
o prazo de entrega é importante, poxa, em um está muito mais barato, mas me entrega daqui a 30 dias. Às vezes eu pago mais caro porque eu preciso de geladeira amanhã. Né? Às vezes eu pago mais caro para ir na loja, botar ela nas minhas costas, né? E levar ela para casa. Então, assim, o que é importante a gente entender em primeiro lugar? Preço não é o único critério nunca. A não ser que você chegue numa loja, né? E tem uma caneta Bic, assim, numa mesma loja, não vai ter duas canetas Bics iguais com preços diferentes. Vai ter em lojas diferentes ou vão ter especificações diferentes. Então, sempre tem alguma coisa que diferencia. Se preço fosse tudo, a gente perdia um monte de cotação. E é por isso que a gente agrega serviço. E cliente, todos nós somos clientes, é esperto, a gente barganha. A gente quer colocar todo mundo como se todo mundo fosse farinha do mesmo saco, né? Mas por que a gente está ali? Como dizem o ditado, né? Quem desdenha quer comprar. Eu tenho uma crença muito particular. Eu acho que se a única coisa que o cliente quer é preço, é porque ele não vê diferença em nenhum dos outros critérios. Para ele entregar hoje, entregar daqui a 30 dias, tanto faz. Para ele, uma reputação alta, reputação baixa, tanto faz. Para ele, um profissional de vendas, né? Que está ali no meio, tanto faz. Se for o Pifa, se for o Marcelo, não importa. Então, quando eu coloco o elemento humano nessa equação, e aí eu vou na Casas Bahia, de frente na Casas Bahia, eu vou na Magazine Luiza, e as mesmas condições, a mesma taxa de entrega, etc e tal, a diferença vai estar na pessoa. E aí existe uma pesquisa, inclusive, Marcelo, do livro A Venda Desafiadora, que eles mostram que 53% da representatividade no processo de fidelização tem a ver com a pessoa. Cara, eu vou fechar com uma... Olha, Carol, eu até consigo uma proposta mais barata ali, mas eu vou fechar com você, porque eu já te conheço, cara, eu sei que você funciona, eu sei que na hora que dá pau você tá ali. Então, assim, se o vendedor não fizer diferença na percepção de valor, ele não tem valor. Ponto. Se você não conseguiu agregar nada a isso, tem alguma coisa errada nessa situação. Então, a relação, principalmente numa venda complexa. Eu fiz um broadcast esses dias com um cara que era comprador da Mercedes-Benz, e ele falou isso, ele falou, Carol, na bola dividida, eu vou no cara que me inspira mais confiança. Né? E aí é aquela história, a maneira como, meu pai falava isso, né? A maneira como você arria as malas, né? Diz quem você é. Então, assim, tudo conta nessa relação. A maneira como você se veste, a maneira como você fala, a maneira como você representa aquela marca, a maneira como você apresenta o produto, as perguntas que você faz. Pergunta é um negócio que pode te colocar no chulé. A maneira como... Eu falo isso, puta, foi lá, fez uma apresentação, levou uma apresentação PowerPoint maravilhosa, uma reunião show, aí manda uma proposta num Word fuleiro, né? Sem nenhum encantamento. Isso conta, gente. Eu lembro que uma vez uma cliente minha falou que fechou um projeto com a gente, que era o Tropa de Elite, Pifa, lembra disso? Porque ela falou que na hora que ela deu play na proposta, porque eu mandei em PPS, fez ela falou, rapaz, já gostei. Né? Já uma proposta com outros olhos. É a primeira vez que eu recebo uma proposta com música, né? Então, assim, eu acho que o nosso desafio, e hoje, cada vez mais, é promover a diferenciação. O cliente sempre vai fazer o preço. Né? O cliente sempre vai querer o preço mais baixo. A pergunta é, o que a gente agrega nessa relação? Quando você fala diferenciação, aí eu volto até para que a gente possa fechar, não fechar, mas eu fazer minha atribuição na pergunta, que é, poxa, ele fala que o cliente já está buscando preço, mas como assim eu faço ele entender que os meus benefícios valem a pena? E aí, de verdade, se o cliente, às vezes, numa loja, né, no B2C, ali no varejo, naquele calor humano, no dia a dia, o cliente, ele já, com certeza, como a gente falou, ele já viu, ele já sabe preço, ele está informado, ele está empoderado, ele sabe como e onde ele pode comprar. Se ele ainda está ali, é porque resta uma esperança. Você ainda, talvez, possa fazer alguma coisa que a internet não fez. Ele não fez. E aí a Carol tá ficando maluca aqui, né, Carol? Sei que você adora falar disso. E aí eu falo, cara, e aí talvez esses benefícios, não é questão, não é você falar dos benefícios, porque você começa a falar, mas você vai conseguir ficar mais bonito com isso, você vai ficar mais alto, ou vai ficar mais, enfim. Ficar soltando ou metralhando benefício não diferencia, né, Carol? E quando você falou da diferenciação, acho que como que a gente consegue fazer esse paralelo? A gente já falou, fazendo pergunta. Então, antes de sair falando dos benefícios para compensar talvez o preço que é mais caro do seu produto, faça as perguntas para depois poder conectar os benefícios dessas perguntas. Né? E Marcelo, manda aí, complementa. Não, eu ia até perguntar assim, a Carol deu um exemplo de um bem que a gente vai lá, escolhe e depois vai, né, tem que passar a fazer aqui de geladeira.
Cara, Carol, tenta, com certeza você vai conseguir, dá pra gente uma dica de um serviço. Porque às vezes fica muito aquele cara naquela percepção do negócio de que a camisa, essa eu consigo ver, consigo enxergar, consigo comparar. Isso, né? Como é que fica isso aí na mente do cara que provavelmente é a mesma trilha, né? Mas talvez a gente tenha uma leitura e quem é o pessoal que está vendo aí, a gente pega essa dica com você. Na teoria, deveria ser mais fácil agregar valor a uma venda quando se trata de um serviço. Porque Brastemp é Brastemp, ponto, acabou. Não tem discussão sobre isso. Agora, o serviço, meu amigo, é uma promessa. Ele é intangível, né? Eu falo isso direto, eu falo, vamos imaginar aqui no caso de vocês, bem, o que vocês vendem, um monte de gente vende, certo? Mas a maneira como você vende, só você vende desse jeito. A maneira como você entrega, só você entrega desse jeito. Então, o que é que você faz para se diferenciar? Você não chega lá e fala, eu vendo o seguro do Bradesco. Cara, não, tem uma plataforma de gestão, a gente vai te ajudar, a gente vai trabalhar a sinistralidade, sei lá, não sei todos os detalhes, né? Mas quando você faz isso, o que você está buscando é diferenciação. Aí o cliente vai dizer, mas olha, a gente veio aqui, diz que faz a mesma coisa, e aí você vai ficar nessa de entregar mais, né? Então, quando você começa a entender de fato, primeiro, quem é esse concorrente? Porque o cliente inventa concorrente, né? Uhum. Não sei se já passou por ele, mas cliente, tanto que eu falo assim, cara, me dá o telefone dele, porque eu tô querendo saber. Teve uma vez que eu nunca esqueço, Marcelo, a primeira venda, assim, que eu falei assim, que venda, Carol. Tinha um cliente nosso, na época eu trabalhava em outra consultoria, e ele sempre pedia proposta pra gente de treinamento. Sempre. E nunca dava nem retorno. Eu falei, não é possível, cara. Eu encontrava aquele cara nos eventos, e falava, e aí, nossa, eu adoro o trabalho de vocês. Todo evento aberto que a gente fazia, ele ia, mas ele não contratava a gente. Aí teve um dia que ele falou, Carol, eu queria te passar um briefing. Eu falei, olha, eu vou capturar seu briefing, eu vou montar uma proposta, mas com uma condição. Eu preciso ir apresentar essa proposta pessoalmente. Ele ficou até sem graça, né? E meu chefe, na hora, até me olhou com aquela cara de que ousadia, hein? Eu falei, não vou gastar meu tempo aqui fazendo proposta para esse cara, se ele não me der a oportunidade de apresentar e entender o que pega. Vamos lá. Cheguei na reunião com ele, apresentei, ele falou, é exatamente o que a gente precisa. Eu falei, amigão, me explica uma coisa. Toda vez eu te mando uma proposta e você diz para mim que é exatamente o que você precisa. E você nunca fecha comigo. É a sexta que eu te mando. Por quê? Ele falou, Carol, porque vocês são uma empresa do sonho, assim. Né? Eu queria ter dinheiro para contratar vocês. Aí eu falei, mas peraí, a proposta do concorrente é igual à nossa? Não, Carol, não é igual, mas é que é muito mais barata. Eu falei, mas me fala um pouquinho mais do que é esse mais barata. Por exemplo, ele faz um diagnóstico, entrevista diretor, vice-presidente, gerente, pesquisa, diagnóstico. Não, Carol, ele bate um papo com a gente e customiza o material. Ok, segura aí. Né? Quando ele vai fazer o treinamento, ele coloca no padrão de slide de vocês, com as cores, com a identidade visual. Não, Carol, ele usa o padrão dele. Legal. Né? Ele manda o consultor mais sênior da empresa dele para entregar? Não, Carol, ele manda um consultor lá que entende do assunto. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o contrário. Ao invés de você pedir pro meu concorrente subir a régua dele, deixa eu descer a minha. Então, assim, ó, a gente vai bater um papo aqui e eu vou entregar para você o treinamento. Não vou mandar fulano de tal, vai ser fulano de tal. E a gente vai usar o padrão de slides nosso porque eu consigo diminuir. Pode ser? Não, Carol, não pode. Aí eu falei, como não pode? Por que o outro pode te entregar isso? E eu não posso entregar isso a ele porque você vai me frustrar. Eu espero de você uma entrega excelente. Na hora eu matei. Eu falei, ele não quer uma entrega excelente agora. Ele quer cumprir tabela. E para cumprir tabela, ele não vai fazer isso comigo. E aí a gente chegou numa equação, eu falei, tá bom, então quanto você está disposto a pagar mais para ter uma entrega melhor? Ele falou, consigo chegar em 50%, né? Porque, sei lá, eu lembro exatamente isso. Minha proposta era 18 mil, eu acho. A proposta do concorrente era 8. Era 10 mil a menos. E a gente fechou a proposta por 14 mil. Porque eu falei assim, olha, eu vou tirar algumas coisas aqui que não vão implicar na entrega. Então, por exemplo, identidade visual, vamos usar a nossa mesma, ela é bonitinha, não precisa, bota só o seu logo aqui, mas não precisa fazer aquela parafernália toda. Ao invés de fazer uma entrevista tão extensa, como a gente já conhece o negócio de vocês, vamos concentrar no diretor e no gerente. E a gente chegou no meio termo. Então, assim, naquele momento, quando a gente fala de serviço, eu preciso entender o que é valor para o cliente. Porque eu estou aqui falando que vou mandar o consultor das galáxias, não sei o que lá, e ele não precisa disso tudo.
E aí a gente gasta, muitas vezes, um excesso de argumentação em algo que não é valor. E às vezes é valor para o cliente o quê? Como é que você vai entregar isso depois? Como é que você vai lidar com esse tipo de problema que eu já tive no passado? Como é que você vai me entregar a carteirinha do plano? Então, cada cliente tem uma coisa que ele valoriza. Então, não é um sistema de gestão. Não é só ser atendido por fulano, porque ele é atendido por fulano há muito tempo, ele quer manter essa relação. A questão é que isso tem um preço. E se o cliente não está disposto a pagar o preço daquilo, ele não é um cliente para a gente. E aí, Marcelo, é um outro aprendizado. Né, Piffer? Quando a gente força a barra para fazer uma venda do nosso jeito, dá caca depois. A venda acontece, mas a entrega não é uma entrega de excelência. O que acontece? Churn. O que acontece? Reputação. Reclame aqui. E um cliente, hoje em dia, ele não fala mal da gente para 2, 3 pessoas. Ele coloca isso na rede social. Né? Ele coloca isso, ele vai para as agências reguladoras. Então, em algum momento, é importante a gente lembrar que a venda passa, mas a nossa reputação fica. Não dá para dizer que todo cliente é estratégico. Nem todo cliente tem maturidade para lidar com a gente. Então, quando a gente fala dessa questão de preço, tem muita questão envolvida. Mas, de novo, se é só preço, talvez não seja a gente. Se a gente já estressou toda a possibilidade, cara, ele não valoriza, então não precisa de uma Álvaro, ele não precisa de uma posição, ele não precisa de uma Carol. E ok. Então, assim, é importante a gente também ter essa tranquilidade para saber que nós não vamos dominar o mundo, a gente está aqui para mudar o mundo, para entregar um serviço que de fato entregue a sua promessa. E é isso que vai fazer a gente crescer. Aqui na Posiciona, por exemplo, Marcelo, a gente hoje não faz marketing digital, porque toda a nossa entrega, toda a nossa venda é feita por meio da nossa reputação. Fazemos boas entregas, eles indicam, vai sair mais barato. É um custo de aquisição de cliente menor do que quando você faz aquele investimento absurdo, tem uma boca do funil desta largura aqui, né? E esse funil lá embaixo, puta, é muito esforço para pouco negócio. Então, tem que ter uma maturidade da empresa, tem que ter uma maturidade da equipe, tem que ter uma maturidade do cliente. Quando a gente consegue conectar todas essas coisas, sem dúvida, a venda ela passa a fazer muito mais sentido e a entrega, né, ela realmente entrega a nossa promessa. Carol, eu acho uma linha muito tênue, Marcela, eu já vou até passar para você também fazer um comentário, que você diz assim, que de fato nós precisamos entender que tem um time, chega uma hora que aquele negócio não é para a gente, aquele cliente não é para a gente. Mas eu tendo a imaginar, pelo meu histórico de vendas, que às vezes o vendedor ele olha e ele vê um pouquinho de dificuldade e fala, não, esse cliente não é para mim. E qual que é a régua, né? Qual que é o momento que eu posso, se existe um checklist ou não, mas o que eu preciso ticar para falar, não, realmente, esse negócio não é. Né? Porque senão começa a ficar um pouco complexo demais eu falar, não, esse cliente não é pra gente. E não era isso. Marcelo, por favor. Como é que você lida com isso aí, Marcelão? Conta pra gente o seu segredo. Mas eu acho que a primeira coisa que fica aí, só para fechar o negocinho, o bate-papo da Carol, eu acho que todo mundo teve já uma venda que teve esse tipo de coisa onde você perde dizendo que o outro é mais barato, mas quando você faz a comparação de entrega, né, e principalmente a gente que é um produto que tecnicamente é igual, né, não existe diferença de custo, a gente acaba tendo aquela frustração, né? Então isso de fato, às vezes dá aquela percepção de incomodar. Eu vejo muito o seguinte, o vendedor, às vezes, a gente vendedor, às vezes tem muito aquela coisa, a gente é muito imediatista, né, para o nosso negócio. E por ser imediatista, qualquer tipo de objeção, que depois eu vou até pedir para a Carol falar um pouquinho de objeções aí, né, Piffer? Já provocando, você anotando aí para você lembrar disso. Mas quando a gente fala de objeções, eu acho que não é porque a gente desiste, é porque talvez a gente não esteja preparado para cumprir a tabela das objeções. Então, se a gente tiver isso, treinar, exercitar isso, né? Eu acho que a gente exercita isso de várias formas, né? No dia a dia, com a nossa vivência, com a nossa experiência, a gente vai conquistando isso. Mas também a gente tem isso em várias ferramentas, em livros, em palestras, em textos, em treinamentos, etc. Eu acho que o cara acaba perdendo um pouco dessa pegada de desistir da venda ou de se frustrar com a venda ou não saber perguntar, porque ele não sabe quebrar esse tipo de objeção. Né? Estava até dando uma olhada aqui, porque assim, o que eu tenho aqui, né? O que eu posso ser de diferente do Piffer quando a gente leva uma oferta de um plano de saúde para cá? Né? Se a gente está falando que o produto é tabelado nacionalmente, que a remuneração é igual,
e tecnicamente ela não aparece na venda, a remuneração não aparece, certo? Terceiro ponto, eu não tenho poder de desconto, olha que louco, eu não tenho poder de desconto, graças a Deus, isso é ótimo para o nosso mercado, né? Mas como que a gente pode, de fato, levar a melhor oferta e fazer com que a Carol enxergue? Né? Óbvio que a estrutura, o back-office que a gente oferece, as ferramentas, né? Como a gente vai fazer a gestão da conta dela durante, né? Porque a gente vende e na as pessoas só lembram de falar com a pessoa de novo daqui a 11 meses, 12 meses, ou eu falo que a gente não tem uma central de relacionamento, a gente tem uma central de atendimento que quando o cliente precisa, ele liga. Mas a gente tem que ser ativo, não só receptivo, né? Não só receber. Ninguém liga pra gente dizendo, Carol, Marcelo, Carol, obrigado, Piffer, por você ter me mandado a minha carteirinha com o meu nome correto, tudo certinho. Não, cara. Mas se tiver errado, Piffer, veio errado. Né? Então, acho que tem um pouco nesse sentido dessa pegada. Acho que a gente tem que oferecer a estrutura, convencer o cliente que não é um poder de convencimento de conversa, que de fato são ferramentas que a gente aplica no dia a dia para poder se distanciar e se diferenciar, né, da concorrência, no bom sentido, mas é a concorrência, e ser diferente. Porque a Carol falou, acho que lá no comecinho, assim, não é só a venda. É a venda, é a manutenção, é a renovação, o pós-venda é venda, a venda é pós-venda, o relacionamento é venda e pós-venda. Né? Então, é uma mistura. Se a gente colocar cada um na sua caixinha, talvez organicamente, com certeza, cada um vai estar no seu box. Mas, na prática, eu falo que está todo mundo ali no mesmo espaço físico e todo mundo com o único objetivo. Vender, atender bem e garantir que aquele cliente continue na carteira. Aproveitando isso que o Marcelo trouxe, Carol, o que a gente pode fazer nessa hora, pensando em definir perfis, né, perfilar ali para conseguir fazer uma abordagem mais específica para cada cliente, para que a gente tenha clareza de fato em que time que cada cliente, até que time eu vou, faz sentido? Como que é essa estratégia para você, Carol? Boa, vou tentar conectar aqui a pergunta da Márcia, né, que foi isso de como saber perfilar o cliente para uma abordagem diferente, com isso que o Marcelo trouxe das objeções e esse aspecto da venda. Vou começar do começo, tá? Muita gente confunde venda com demonstração, com apresentação. Ah, eu não sou vendedor, porque acha que vendedor é só aquele cara que tem uma pasta, tira de dentro dela um catálogo, umas amostras, uns brindes e sai falando de produto. A venda é um processo. E esse processo começa na preparação. Eu preciso estar preparado para vender. E estar preparado é conhecer o mercado, é conhecer o cliente, é conhecer o meu produto, né? É, de fato, ter uma estratégia de abordagem, de segmentação. Eu fiz uma pesquisa no LinkedIn esses dias, perguntando qual era... Aliás, eu não estou vendo o chat, tá? Mas se vocês quiserem responder aqui, vai ser ótimo para me ajudar na minha pesquisa. Qual que é a etapa mais desafiadora do momento? É preparação, é abordagem, né, / aproximação, é a negociação, que aí inclui, né, você fazer perguntas, apresentar o produto e negociar, ou é o fechamento? Então, hoje, só para a galera pensar aqui, o que é mais desafiador? Se preparar, se aproximar, negociar ou fechar? Desses 4 itens aqui, se vocês puderem colocar aqui no chat, né, um de vocês, qual que é a etapa mais desafiadora, e eu já vou explicar por quê. Então, assim, quando a gente olha para o processo, é importante entender que tem tudo isso. Eu tenho que estar preparado para poder fazer uma boa abordagem, eu preciso fazer uma boa abordagem para poder chegar no nível de negociação que seja interessante, e a negociação bem feita, ela vai me permitir fechar. Então, quando a gente pensa nessa pergunta que a Márcia fez aqui, né, dessa questão do perfil do cliente para uma abordagem diferente, está muito relacionado, não a abordagem em si. Não é o, e aí, Marcelo, como é que você tá, cara? Quanto tempo? Me conta, como é que tá a família? Aquele cachorro louco lá que você tem? Eu, tipo, não, cara. Isso não é abordagem. Isso aí, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu dar uma olhada. As últimas notícias da Alper, os caras lançaram o Dr. Alper, os caras estão fazendo um monte de live, eles inauguraram um escritório novo. Deixa eu ver como é que eu começo a conversa com esse cara para mostrar para ele que eu tenho um negócio diferente, né? E aí eu vou lá, pô, Marcelo, tudo bem? Cara, você além de estar vivendo uma pandemia, ainda está com um escritório novo, lançando um monte de coisa aí no mercado. Como que você está conseguindo conciliar as coisas, Marcelo? Opa, essa mulher sabe o que está acontecendo na minha vida. Não é só mais uma querendo me vender alguma coisa. Eu vou fazer perguntas. Essa abordagem não tem a ver só com o perfil comportamental,
que a gente fala tanto, né? Se o cliente é acelerado, eu sou acelerado. Se o cliente é mais devagar, eu sou mais devagar. Claro que isso é importante. Mas eu só vou conseguir chegar nesse nível de rapó se antes eu conseguir chamar a atenção do cliente para mim. Porque eu não sei como é que é aí, Marcelo, mas olha o trabalho que a gente tem hoje de ficar mandando e-mail, mandando WhatsApp, tentando falar e não consegue. Prospecção é difícil demais. Como é que a gente, de fato, constrói essa estratégia? Então, antes de eu conseguir me conectar com o Marcelo e ver se bate o santo ou não, eu preciso fazer com que ele leia meu e-mail, que ele responda o meu e-mail, que ele aceite marcar uma reunião comigo. E para isso, gente, a coisa... Eu não sei se o chat está funcionando ou não. Para mim, ele não está funcionando, tá? Vocês estão vendo ele aí? Pode continuar. A turma está mandando aqui algumas perguntas que eu vou encaixando depois. Eu não estou vendo nada aqui. Eu não sei se eles responderam aqui a questão que eu perguntei, de qual é a etapa mais difícil hoje. Se é preparação, se é abordagem, se é negociação ou se é fechamento, tá? Mas todo mundo está colocando agora que o desafio está na abordagem. E o grande lance é, se o desafio é a abordagem, seu problema está na preparação. Então, assim, a gente precisa estar melhor preparado para este momento que é novo. A gente está querendo usar argumento antigo para fazer prospecção agora. Não funciona. É sempre... Oi? Carol, pode complementar. Então, ser vendedor é cuidar do processo inteiro, Marcelão. Né? Eu preciso, de fato, me preparar, me conectar, entender aquele cara, apresentar uma mega de uma solução, tirar as dúvidas dele, fechar e acompanhar. E aí vem para mais pimenta que eu queria colocar no acarajé. A gente não pode colocar na conta do vendedor a responsabilidade, muitas vezes, dele não fazer isso. Porque você falou um negócio importante. Vendas é muito imediata, a meta é todo mês. Né? A receita é para o mês seguinte. Então, assim, a gente tem um sistema de gestão, e aí leia-se gestão, indicadores e gestor mesmo, né? Que muitas vezes não privilegia. A gente fala, tem que planejar. Agora, se você entra no escritório, o cara tá lá, numa planilha de Excel, você fala, pô, amigão, não vai trabalhar não, Vai ficar aí analisando o número? Ferrou. A gente não libera o cara para ele ficar planejando. A gente, muitas vezes, coloca indicadores que, assim, cara, deixa para olhar a renovação quando estiver perto de fechar. Eu preciso de novos contratos. Então, todo o sistema de gestão, ele tem que servir de apoio para o vendedor. Não dá para colocar tudo na conta do vendedor. Assim como ele não é o principal responsável pelos fechamentos, muitas vezes é a marca, muitas vezes é o serviço, ele também não é o responsável, 100% responsável pelos não fechamentos, porque muitas vezes também a marca é o serviço. É importante que a gente lembre que esse processo, ele é muito mais amplo do que simplesmente, né, ter um portfólio de produtos, um processo amarrado e lá colocar a cara na janela. Então, assim, tem gestão, tem o que o marketing está fazendo, o que a área de logística está fazendo, o que o time de TI está fazendo. Então, assim, o que o time de inovação está fazendo, o que a área de recursos humanos está fazendo. Então, dentro de uma empresa, só existem duas áreas. A área que vende e a área que ajuda a vender. Eu não sei como é que é aí na Alper, mas estou falando aqui para um público diverso. Muitas vezes o que eu percebo é que o vendedor passa muito mais tempo vendendo internamente do que vendendo para fora. Carol, deixa eu aproveitar para a gente não perder esse assunto que você trouxe, falando de processo, né? E é muito engraçado que eu tenho muitos amigos vendedores e às vezes, falando sobre vendas, eu falo, cara, mas como é que é o seu processo de vendas? Às vezes é uma dificuldade danada do cara dizer como é que é o processo, porque na verdade é processo. Mas como assim processo? Né? Então, precisa existir um processo, Carol, você como especialista, e aí mais do que isso, as respostas aqui, elas estão com duas, tá, em abordagem e em fechamento. E aí você trouxe... Mas ninguém traz preparação. Aí que tá a minha pergunta, porque você falou isso também na sua fala agora. Se o meu problema está sendo na abordagem, opa, volta uma casa, de repente está na preparação. É essa a lógica, Carol? Então, preciso ter um processo, e quando eu enxergo esse processo, a etapa que está ruim, quer dizer, então, que é a etapa de trás que está falhando? Como que é isso, Carol? Se alguém fala para mim que minha dificuldade está em fechar, eu falo, volta uma casa. Tem alguma coisa que não está clara para o cliente ainda. Volta para a negociação. Vê como foi que você apresentou. Que pergunta foi que você não fez? Volta a fazer pergunta. Então, assim, é sempre uma casa antes, né? E a casa antes de antes é a gestão. Né? Então, assim, é como se fosse preparação, abordagem, investigação, apresentação, negociação, fechamento, fidelização, gestão and repeat. E acho que esse é um ponto importante. Então, eu não sei como é que você faz hoje, Marcelo, para garantir
que o time esteja conectado a esses desafios, né? Como é que a gente privilegia, que indicadores a gente pode trabalhar, como é que funciona aí na Alpa, se você puder compartilhar um pouquinho com a gente, já que você, inclusive, é tido como líder super inspirador, batedor de meta, então, assim, o cara consegue pegar o coração, consegue pegar a cabeça e parece que consegue pegar o bolso, né? Então, outros lugares também que não faz sentido falar aqui na live, então, assim... Carol, mas sabe uma coisa legal que às vezes a gente provoca aqui? Cara, os 4 processinhos, né? Às vezes a gente fica tão alucinado em fazer o ferramenta, abordar e vender, né? Que eles não são 4, né? Eles só são 2. É abordar e vender, abordar e vender. Então, tem muito disso. E talvez seja um pouco desse nosso negócio, desse nosso DNA imediatista, né? De querer fazer logo o negócio, vamos fazer a venda, porra, beleza, puta, legal, show, arrebentando. Né? Aqui a gente tem vários canais de distribuição, especificamente na minha área, a gente tem alguns canais de distribuição e falar especificamente como cada um processa é muito difícil porque cada um tem um pouco de um cenário de abordagem. Né? Se a gente falar um pouco do canal interno, né, e dos parceiros que a gente tem, que são os nossos vendedores, nossos corretores, inclusive tem uma galera aí assistindo a gente, eu vejo que eles são caras com bastante experiência em venda, né, que a cada dia, e eu acho que nesses 3 meses aprenderam muito nessas lives com a gente, e eu via caras que a gente fez lives de 2, 3 vezes na semana, estavam sempre presentes se reciclando. Eu via isso não como treinamento, eu via muito como reciclagem. E talvez o que a gente precisa novamente, né, que eu acho que, galera, até para vocês entenderem, a ideia desse bate-papo aqui é que a gente construa, e por favor, curtam a gente aí e assistam, né, Carol, para que a gente dê continuidade nos próximos, né, é exatamente trazer esses insights que às vezes a gente fica limitado a 2, ou achar que a nossa forma é correta. Eu faço aqui, ó, eu falei que ia ser consultora, a Carol falou que é vendedor. Porra, legal, já mudei minha cabeça. Nós somos vendedor. É só opinião, tá, Marcelo? Eu acredito, acho que é isso que a gente tem que buscar em especialistas, e ter essa humildade de falar, cara, nós estamos juntos para construir um modelo legal. Então, acho que quando a gente olha um pouco do nosso time interno, que é onde eu tenho a gestão efetivamente, porque o corretor, meu parceiro, ele é dono do negócio dele e ele usa a gente como um parceiro, né, como um co-work, como um back-office, como suporte, mas quem faz a venda efetivamente é ele. E daqui já sai a nossa lição de casa de ajudá-lo a se preparar também para isso. Mas nossa equipe interna, eu acho que tem um pouco desse cuidado, de fato, aqui lembra do Excel? Quando o cara está fazendo o Excel, a gente fica feliz que eu estou vendo que ele está fazendo conta para se preparar para planejar. O meu planejamento, execução e resultado não é discurso aqui dentro. Porque eu acredito que quem não planeja, só executa, vai dar M. Quem executou sem planejamento foi sorte. Entendeu? Então, acho que tem essa cadeia. Então, quando a gente vê, cara, puta, muito legal, tem que sim se planejar, a gente dá esse direito, eles gostam muito disso, se preparam. E eu acho que eles fazem exatamente isso, se planeja como. E o mais legal é que você vê que eles voltam os passos para ajustar esse comando. Né? Talvez, neste momento, a pior fase esteja no fechamento. Mas eu também entendo que o fechamento está atrelado a alguns fatores externos que talvez não estejam no nosso comando. Né? Que é o comando assim, por mais que você tente tirar maior nível de informação, existem algumas frustrações que você não consegue entender que assim, não é, por mais que o cara fale, eu quero o hospital tal, a rede tal, com o preço tal, realmente aquilo cabe no bolso dele? Então, às vezes, não vem 100% da informação de uma forma correta. Eu quero, nem sempre é o que eu posso, né? Exatamente. Por isso que eu falo sempre para ele assim, não basta a gente falar assim, a Carol fala para mim que é o plano da companhia A. Cara, manda o A, mas manda o B e manda o C. Porque talvez o A é o que ela quer. O que vai encaixar para ela é o B. Então, a gente começa a adaptar um pouco disso quando a gente percebe que o fechamento. Né? O Biffer deve estar olhando, porque nós estamos, galera, sempre lembrando assim, nós estamos ao vivo, nós estamos batendo papo, tem uma galera mandando um WhatsApp para a gente, de vez em quando a gente dá a baixadinha da cabeça, é porque nós estamos olhando no celular mesmo, para ver o que o pessoal está mandando. O que está rolando, né? Exatamente. E, cara, então foram 2 pontos que de fato aconteceram aí. Foi a abordagem e o fechamento que eu vi aqui, o que o Fábio mandou pra gente, que foram os 2 pontos que mais se destacaram. Né? Então, dar o passo para trás é importante sim a gente dar, Carol, tá? E óbvio que o parceiro, né, só para fechar, o parceiro, às vezes eu não tenho não é esse comando, porque até nós somos parceiro, é relação comercial, né? Mas a gente está sempre despertando isso para ele, eu acho que com certeza a maioria que está aqui assistindo a gente, com certeza falou, opa, tá aí uma dica que eu vou seguir da Carol.
Aqui a gente tem aqui na posição eu brinco que a gente tem os 3Ds, né? Quando chega uma proposta, tem dono esse negócio? Alguém pediu, aí o cara do RH viajou e acha que vai ser legal. Tem dono? A outra tem data? Não, a gente está pensando aí, avaliando para um dia. Não, eu quero saber o seguinte, tem data? E o terceiro tem dinheiro? Porque senão a gente viaja, faz aquela proposta, aquele programa e o cara queria só uma palestra. Então, acho que essa calibragem, e aí tem um livro, cara, que eu tô vendo, é que ele não está aqui na minha frente agora. Ele chama Venda Desafiadora. Coloca aí, leitura de cabeceira. Claro que depois do Bora Bater Meta, né? Que cita a venda desafiadora. Mas nesse livro, eles trazem um negócio que, assim, eu na hora que eu li, eu falei, eu sou uma desafiadora, né, Piffer? Eu sou desafiadora. O que é um vendedor desafiador? O vendedor desafiador é aquele que, primeiro, ensina algo novo para o cliente. Então, eu vejo, às vezes, que eu vou para umas reuniões e o cliente está anotando mais do que eu. Eu falo, rapaz, eu acho que eu estou dando uma aula, não devia estar dando tanta dica assim, não, né? Então, assim, acho que o primeiro ponto é ensinar algo de novo. Então, algo de novo só sobre o seu segmento, não. Né? Eu ouvi esses dias um depoimento muito bacana de um representante da indústria farmacêutica que ele falou, Carol, as minhas visitas ao médico, né, elas duravam entre 5 e 10 minutos. Eu consegui nessa pandemia ficar 1 hora e meia com os meus clientes. E eu falei, meu amigo, você fez o quê? Live de música, né? Ele falou, não, eu fiquei ensinando meus médicos a mexerem no Instagram. Porque as clínicas estão retornando, eles não sabem como se comunicar com os pacientes. Então eu falei, doutor, mandava uma mensagem assim, doutor, como é que tá a vida aí? Já conseguiu comunicar com todo mundo que a clínica voltou a funcionar? Cara, estamos aqui quebrando cabeça, doutor, tô com umas ideias bacanas aqui, tanto para formular algumas mensagens no WhatsApp, quanto para você mexer nas redes sociais. Quer uma ajuda? 1 hora e meia com cada cliente. Pergunta, ele falou do produto, ele fez uma venda? Ainda não. Mas ele ganhou relevância, ele ganhou respeito. Então, assim, o pessoal fala, mas eu tenho uma carteira grande. Meu amigo, não olha só para a boca do cliente, não olha lá para baixo. E relevância é um negócio que dá muita diferença. Então, a venda desafiadora traz muito isso. O nosso papel como vendedor, empreendedor, consultivo, é trazer algo de novo, é trazer uma informação relevante, né? É trazer uma informação de mercado. Eu preciso saber como é que as operadoras de saúde estão se comportando nessa pandemia, como é que está o sistema aí de autogestão, como é que estão as cooperativas. Eu preciso ter essas informações, porque eu trago, muitas vezes, alguma coisa de diferente que faz acender ali uma luzinha para o meu cliente. Então, isso é muito importante. Carol. Oi. Não, eu já seria partir para o segundo passo da venda desafiadora, não é isso? Uhum. Deixa antes eu trazer uma pergunta que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer conexões aí com a venda desafiadora, que também é a venda empreendedora, que eu acho que é muito legal, você que está vendo aí, anota, cara. Isso é o presente para o futuro, na minha opinião, de vendedor. Mas antes, eu quero fazer uma provocação para você que é vendedor aí. E a Carol teve uma hora que ela falou no processo, que o processo ele começa na preparação e termina na fidelização, né? Legal, só que ele tem a gestão que faz essa conexão. E aí, a gente tem que tomar cuidado quando o vendedor, porque aí a gente faz esse exercício. Depois, se eu não tô bom aqui, eu volto um passo. Aí eu vou chegar num passo da preparação e falar, mas eu não tô sabendo me preparar. Então, opa, a culpa é da gestão. Opa, pera lá. Calma, vendedores do meu Brasil. Calma, a gente não pode... Bota na conta do chefe, pô. Ou o cliente é o chefe, é só o que atrapalha a gente, pô. Se não fosse o chefe e o cliente... Tava tudo ótimo. Beleza. Então, vamos tomar cuidado, né? Porque, de fato, está muito mais na nossa mão do que na mão de alguém mostrar para a gente, ainda mais quando a gente fala de preparação. E depois eu quero até falar um pouco mais sobre preparação, que ele encontra a maior dificuldade, que é a abordagem. Mas aí, cara, você falando da venda desafiadora, tem uma pergunta, deixa eu até abrir aqui, que ela vem com o nome, a gente... né? O Camano, ele fez assim a pergunta para a gente, que o vendedor generalista, ele perde muitas vezes o foco, né? Ou seja, a gente precisa ser o vendedor generalista ou a gente precisa se tornar especialista como referência em determinado assunto. E aí eu já também quero colocar um pingo aí. Boa. Será que a gente precisa ser especialista num assunto, num produto, num serviço? Ou a gente precisa ser especialista em gente, em cliente, ou no resultado do cliente? Carol, com você, como especialista... Eita, até coçou a cabeça. Agora. Vai lá, Marcelo. Não, é só um comentário. O Camano é um amigo meu. Se tem alguém que conhece desse mercado de previdência, esse cara. Então fica um abraço aí para ele, cara, porque para ele fazer essa pergunta,
Nós estamos chamando a atenção, nós estamos provocando ele. Boa. Eu acho que o vendedor Caramba, tem que ser um especialista com repertório. Não é nem especialista, nem generalista. Ele tem que ser um especialista com repertório. Da minha praia, de seguro, meu amigo, entendo eu. Né? De educação, entendo eu. De vendas, entendo também. Agora, isso significa que eu vá restringir o meu... É por isso que eu falo, tem que ler jornal, sabe? Eu mesmo, assim, eu entro no carro, eu não fico ouvindo música, gente. Tempo é vida. Eu tô precisando me atualizar das notícias do Covid, das notícias do mercado, da bolsa que tá caindo. Por quê? Porque na hora que eu chego no meu cliente, eu não vou falar só de treinamento de equipes de vendas. Eu vou falar de mercado. Hoje, por exemplo, teve um cliente meu que perguntou assim, Carol, mas como é que você acha que vai ser o comportamento do produto tal no Natal? Eu falei, cara, eu acho que vai explodir. Ele falou, por quê? Eu falei, porque tem esse dado, mas isso aqui, employer brand, cara, foca nisso. Ele estava lá anotando, né? Eu não sou especialista nesse assunto, mas eu dei a minha opinião com base em dados que eu fui entendendo no mercado. Então, assim, quando a Marisa, acho que foi a Marisa, né, que perguntou esse negócio do perfil é isso. Tem cliente, tem comprador que, assim, ele quer saber do seguro, do processo, mas às vezes você vê lá que tem um coraçãozinho com 2 criancinhas, você puxa um assuntinho ali, e aí o cara... Parece poodle quando você faz cosquinha na barriga, né? Vai se abrindo. Então, assim, esse negócio da intimidade, isso é muito importante. Só que não é só a intimidade de falar bobagem. Eu falo bobagem pra caramba, os clientes adoram. Mas quando eu falo sério. Na hora que eu trago um assunto relevante, eu sei do que eu tô falando, é com propriedade. Então, assim, eu acho que você tem que conseguir transitar muito bem entre um repertório vasto de conhecimentos gerais, né, do que está acontecendo no mercado. De vez em quando você tem que comentar como é que foi o jogo do Corinthians ontem, né? Tem que saber o que está acontecendo, né, Pífia? É tudo isso. A do São Paulo também, né? E por aí vai. Pula essa parte, vamos lá. Mas você também tem que conseguir, na hora de falar sério. Então, eu acho que quando você tem que entender muito do seu produto. Entender do seu produto, entender do seu mercado, entender do seu concorrente, entender do seu segmento, entender da dinâmica competitiva, novos entrantes. Pô, fala com o varejo, precisa saber o que está acontecendo na China, porque isso daqui a pouco vai chegar aqui. Né? Então, assim, é especialista com repertório, tá, Camana? Acho que essa é a resposta. Nenhum, nem outro. Especialista com repertório é o que o vendedor precisa ser. Legal. Marcelo, quer complementar? O Camano está aqui agradecendo, falando que ele tá aprendendo com a gente, cara. O Camano está aprendendo que é professor, um dos caras mais a gente é privilegiado, hein? Carol, agora eu vou voltar na venda desafiadora. E na venda desafiadora, o nome já ele pode não, acredito que ele incomoda muita gente, né? Desafiar já vem, a gente como posiciona aqui tem no nosso DNA, hashtag desafiar pessoas, muitas das vezes a gente até um pouco mal interpretado quando a gente fala, o propósito da gente é desafiar pessoas, mas como assim? Então, quando a gente fala de desafiar o cliente, que é a ideia central da venda desafiadora é de desafiar o status quo do cliente. O que é desafiar o cliente? Você já deu alguns teasers aí, mas volta e fala para a gente, até pensando no processo das 3 etapas do vendedor desafiador. Tá. Vou fazer uma pergunta para o Marcelo, para responder essa pergunta do Piffer aí. Marcelo, quando você faz de conta que você voltou 20 anos atrás, né, e agora você está no front lá, vendendo, né? Vendendo. Quando você chegava no cliente, né, o que você perguntava para um cliente antes de falar sobre o seu produto? Me dá uns exemplos bacanas aí de como é que você desenrolava a conversa lá. Cara, eu era um pouquinho diferente, porque eu sempre procurei entender primeiro quem era o cliente de fato, né? Eu dava uma pesquisa antes, né? Talvez a gente não tinha algumas ferramentas que a gente tem hoje, não tem a velocidade que a gente tem hoje, né? Eu sou da época de páginas amarelas, galera. Porra, é sacanagem que vocês estão olhando aí falando, e por favor não precisa comentar isso no chat, mas é verdade. Eu sou da época do guia, que eu tinha que traçar a rota no guia para chegar no cliente, né? Eu peguei isso também. É meio louco. Mas vamos imaginar o seguinte, você chegava no cliente, fazia algumas perguntas, o cliente abria, né, Poodle, né, abriu lá tudo, contou a vida dele, as dores, a mina do RH disse que estava sendo muito pressionada, que isso aqui era muito importante para a empresa, mostrou a pesquisa de clima, deu a geral para você. Aí você falou, não, beleza, a gente pode te ajudar, etc e tal, mas o que vocês estão pensando?
E ela vai lá e fala de um plano mequetrefe, que não... Enfim, ruim. E aí você viu que tem toda aquela pressão, aquela demanda, etc e tal. Você sabe que aquele plano não vai agradar ao público dela, né? Mas ela falou que fez uma pesquisa vasta e está muito certa de que ela quer aquilo. O que é que você faz? Dá uma cotação do que ela te pediu ou dá a sua opinião sobre o que você acha que faria mais sentido para o negócio dela? Duas coisas, Carol. Eu, com certeza, eu levaria a cotação que ela pediu e levaria também a nossa opinião. Então, não levaria só o que ela pediu. E faria um comparativo e, no momento da apresentação, eu faria um paralelo do que ela queria, o que geraria de frustração para ela, inclusive na equipe dela, e o que o outro, de fato, dentro do que ela tinha de expectativa, atenderia a ela e não aquilo que talvez ela estava pensando que atenderia. Perfeito. Vou fazer mais uma pergunta. Agora, faz de conta que você falou, quer saber de onde eu tô cheio de coisa para fazer, deixa eu mandar essa cotação para essa menina, porque é isso que ela quer mesmo, tá tudo certo. Mandou, negociou para um lado, negociou para o outro, fechou. Fechou. Ela comprou aquilo que ela queria. E você com aquela sensação de, meu Deus, vai dar ruim. Você comemora ou não comemora essa venda? Não. eu confesso para você, é que eu, com certeza, não faria. Tá? É fato, não estaria no meu DNA levar isso. Então, não aconteceria. Mas pode acontecer, certo? Pode acontecer. Mas se acontecesse, de fato, eu voltaria e falaria assim, cara, isso vai dar problema. Vou botar o pifé na roda, tá? Porque com a minha equipe acontece. Eu falei assim, com a minha equipe acontece direto. O cliente pede um negócio sem pé nem cabeça, os caras batem o negócio, fazem a proposta e vão lá. Aí me mandam a proposta um dia antes de enviar para o cliente. Aí eu faço 3 perguntas. Aí não sabe responder. Eu falo, cara, esse troço aqui não faz sentido. Aí eu tenho que ir para reunião com o cliente, às vezes, né, Pif? Agora não, a galera está muito mais madura, lógico. Falando isso lá no começo, há 10 anos atrás, quando o Pif começou a trabalhar comigo. Aí vai para reunião com o cliente, a gente tem que... É a gente tendo que vender para o cliente o que ele precisa comprar da gente. E aí eu ainda falo o seguinte, cara, não é só de mim, não. Na hora que você for pegar o briefing com a concorrência, você atenta para isso, para aquilo. Isso é um vendedor... Congelou todo mundo ou sou eu? Não sei, para mim tá perfeito aqui. Tá legal aqui. Tá legal aqui. Congelou? Acho que só o Marcelo congelou. Não, o Marcelo tá voltando já. Tô aqui. Então, esse é o vendedor desafiador. O vendedor desafiador, ele ensina algo de novo. O vendedor desafiador, ele personaliza a abordagem dele. Não é para qualquer um, não é o produto para um cliente, não é o que funciona para todo mundo. Sabe quando você chega numa loja e você pega uma roupa maravilhosa, e a pessoa fala, nossa, você devia comprar, isso está tendo muita saída. Eu falo, oi? Se está todo mundo comprando, então eu não quero. Porque você usa o argumento errado. Então personaliza a venda, né? Fala para aquele... Não tem que entender de negócio, tem que entender de negócio do cliente. Você tem que falar como se fosse uma coisa única, exclusiva para ele. E, por fim, assume o controle da venda. O que é assumir o controle da venda? Cara, Marcelo, você me falou que precisava desse troço. Você me falou que a equipe estava degringolando. Você me falou que o time não estava batendo meta. Você vai ficar mais quantos meses sem bater meta até me contratar, Marcelo? Isso é assumir o controle da venda. Ou então você mentiu para mim, Marcelo. Ou você mentiu para mim, esse negócio aí, entendeu? Ou você gosta de ficar sem bater meta. Então, assim, tô brincando aqui, mas esse é o vendedor desafiador. Ele assume o controle da venda porque ele entende o quanto aquilo vai fazer diferença para o negócio do cliente. Então, não é o oposto, né? Ele é além do vendedor consultivo. Porque o vendedor consultivo, ele vai lá, manda 3 cotações, diz o que é melhor, tenta ajudar na criação da solução, mas ele para por aí, ele não quer ser invasivo, né? Ele acha que tudo se resolve no relacionamento, é o tal do construtor do relacionamento. O desafiador, não, ele tem uma pegada muito mais, é uma agressividade positiva, porque ele sabe, ele tem uma arrogância natural de quem sabe o que vai fazer a diferença para aquele cliente. Então, não é arrogância, é segurança mesmo, sabe? E isso faz muita diferença nos dias de hoje. O cliente, ele quer se sentir seguro. Se o vendedor, ele faz 2, 3 perguntas, o vendedor titubeia ou chama o chefe, né? Porque o povo adora escalar. Meu, escalou, fudeu. O cara não vai mais querer falar... Desculpa a palavra, tá? Escalou, já era, né? Porque o cliente não vai mais querer aquela interlocução. Vai dizer, não, chama o chefe, chama o gerente, né? Não roda. E aí você perde a moral. Então, assim, é um processo o tempo inteiro, né? E quanto mais a gente se apropria do nosso produto, se apropria do nosso cliente, quanto mais a gente entende que as pessoas são diferentes, que o processo de tomada de decisão ele não é tão racional, mas ao mesmo tempo que ele considera muitos elementos, né? Que dentro de uma venda complexa, são muitos stakeholders, são muitos influenciadores.
a gente consegue entender que para que a gente possa encurtar os nossos ciclos, a gente tem que fazer um processo de mapeamento, de preparação muito ajustado àquilo que é importante para aquele cliente. Então é isso, né, Carol? Não é só simplesmente questionar o cliente, né? Ou questionar se está certo, ou se está errado, ou se é isso mesmo. Mas levar algo que faça sentido, ou que possa mostrar um novo cenário, mostrar uma nova possibilidade. Né? E para isso, você precisa conhecer outras possibilidades. A venda desafiadora também, eu lembro de quando li o livro, ele traz no começo o paradigma entre você fazer perguntas e já saber muitas das respostas das perguntas que você vai fazer para o seu cliente. Né? E a gente falou já disso hoje, né? Faz perguntas, mas adianta só fazer perguntas. Né? Eu faço um cheque, faço 10 perguntas, legal, eu tirei um pedido. Na verdade, eu estou tirando um pedido. Então, mais do que isso, e aí dá para brincar com o médico, quando ele faz várias perguntas para a gente, ele não está fazendo perguntas para, então eu vou jogar aqui numa tabela, faz mais sentido, não. Ele tem um repertório imenso de todas as possibilidades, doenças, remédios e tudo, para que na hora que ele faça as perguntas, ele faça a de pergunta possível, para que ele já encontre com o repertório dele. Né? Marcelo, como que para você hoje, o vendedor ele precisa, como que ele pode se apropriar de um repertório? Né? O vendedor hoje do B2B ou do B2C, o que é se apropriar de um repertório? Né? É perguntar para quem já trabalha, é acessar a internet, a gente já deu os teasers, mas traz aí o que para você construir um repertório bacana. Mas o Piffer, a Carol mesmo comentou o seguinte, às vezes você está indo para uma reunião e você não está ouvindo aquela música, você está tentando se atualizar do que está acontecendo, porque talvez seja o nosso momento de conseguir se atualizar, né? Porque a gente está cada dia mais alucinado com o tempo mais curto, né? Está ficando mais apertado o negócio. Você tem que aproveitar aqueles pequenos espaços que você tem para você poder estudar, para poder aprender, né? Eu acho que buscar tem que estar na mão de todo mundo, cara. Eu acho que é uma coisa que ninguém vai tirar da gente, né? Eu falo que aprender, você vai talvez nem sempre usar tudo aquilo que você aprendeu, nem tudo fica na mente, né? Algumas coisas se perdem por algumas horas, por alguns dias, mas alguma coisa vai ficar gravada para você. Então, acho que buscar um aprendizado, quando a gente faz uma live de um treinamento, de um produto, a live não é para cumprir tabela, né? Eu não tenho tabela de cumprimento, eu tenho meta de desafio de preparação, junto com a equipe nossa de gente de gestão. Mas o que eu tenho é levar melhor conhecimento para o melhor preparo para uma oferta muito mais bem direcionada. Então, a live não é para cumprir só a tabela, não é essa meta. Né? Óbvio que se eu também não coloco como desafio e como meta, também talvez eu não faça. Então, a gente tem que ter um pouco também desse negócio do espetar a toda hora. Então, o cara tem que entender que aquela live está lá para levar conhecimento a ele. Né? Nós estamos abrindo um debate, um bate-papo. A live não é uma coisa, né? Foi muito feliz ontem num bate-papo que eu assisti ontem, né? A gente estava ouvindo lá. Você está lá conectado com a câmera fechada só ouvindo. Né? Virou um podcast, né? Exatamente. A ideia é discutir, é ouvir, é poder mandar aqui no chat a sua pergunta, né? Não quer se... Pô, cara, esse é o grande diferencial. Então, acho que o vendedor ele tem que buscar conhecimento. E a gente tem um monte de ferramenta. Né? Eu falo que quando você senta, né, vamos falar quando a gente estava juntos, a gente tem uma estrutura que a gente é meio que um co-work. Então, você cria aquelas posições de atendimento, que sentam 3, 4, 5 pessoas um lado da outra, mas 3, 4, 5 pessoas à frente do outro, dividido por um vidrinho, né? Onde cara está com o telefone aqui, o Piffer na minha frente, e a Carol do meu lado. E muitas vezes você aprende, sabe como? Ouvindo como o cara do seu lado direito, do seu lado esquerdo, da sua frente estão abordando. E muitas vezes você aprende como não abordar. Porque a gente sempre está aquele negócio assim, vou só aprender. Cara, e o que eu não quero usar para mim? Né? O que eu... Opa, isso eu não vou usar não. Isso eu acho que é meio agressivo, é meio pesado. Não faz parte um pouco do meu DNA. Então, ouvir é isso. Está do lado também. A gente está tendo muito isso hoje. Então, a gente tem ferramentas como live, a gente tem podcast. Cara, a gente tem um monte de outras coisas. A gente tem livro. Né? Inclusive, pessoal, estou pedindo para o Piffer aqui, ó, já estamos anotando. A gente vai mandar toda a listinha de livros que a Carol vai comentando aí. Carol, depois você puder mandar para a gente mandar para a galera, para vocês poderem, quem quiser consultar e depois comprar o livro, assistir, ler, seria bem legal. Então, acho que é um pouco nesse sentido. A gente tem um monte de ferramenta, cara, mas poucos usam disso, com a alegação de que falta tempo. Né? E, cara, tempo é a gente que faz. Né? Dentro do metrô, de um ônibus vindo para cá, fonezinho de ouvido. O nosso presidente fala muito o seguinte, Marcos Couto, ele aprendeu inglês
vindo trabalhar, na época, quando ele era mais novo, no metrô. Ele comprava lá os negocinhos, que era, eu posso estar exagerando, não tenho exatamente a precisão, mas não sei se era Walkman ou fita, etc., que ele vinha estudando o inglês no metrô. Cara, eu acho que tá aí, ó, né? Aprendeu uma língua, depois provavelmente foi para uma aula, né? Mas depois, se quiser, a gente resgata isso, pede para ele dar até um depoimento. Mas, cara, esse é o tempo que ele tinha para poder fazer o estudo e estudar essa segunda linha. Carol levantou o dedo, ia falar alguma coisa. Eu ia fazer uma correlação com a questão das lives, da participação. Uma das coisas que eu tenho, eu adoro lives, né? Todos os dias eu assisto pelo menos uma live. Eu tenho feito muita live no Instagram, no YouTube, etc e tal. E para mim, entrar numa live e os comentários estarem desativados, eu saio dela. Porque para mim o bacana da live é a interação. Então, eu, Carol, não perco meu tempo numa live se não for estimulada ali a interagir. Quando eu falo estimulada a interagir, tá vindo ali, é isso aí, não faz sentido. E, inclusive, é engraçado, meu marido, ele morre de rir comigo, né? Porque todas as vezes que eu tô na cozinha, assim, né, na hora que a gente tá comendo, eu falo, deixa eu entrar nessa live aqui, eu entro. Na hora que eu entro, pô, que entrou aqui, Carol Manciola. Eu falei, nossa, olha que legal, né? Porque de tanto eu marcar a presença, eu comecei a ser notada. Então, assim, a interação no chat da live é o novo network, gente. Um faz o comentário, o outro concorda, de repente vocês estão trocando mensagem, estão casando, né? A partir de onde você se conheceu? Eu conheci no chat de uma live, né? E isso acontece, tem vários cases hoje de gente que começou a vender. E vender não é ficar falando do produto no chat, não. O cara faz um comentário, o outro faz outro comentário, de repente eles estão ali num debate paralelo, esse debate paralelo evolui. Então, assim, ir para o evento, eu falo isso direto, ir para o evento e sentar de patotinha, ir para o evento e não trocar cartão, não vai. Né? Eu falo isso pro meu time, se espalha, 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 não quero ninguém almoçando junto, não. Senta numa mesa de alguém desconhecido, porque a gente está aqui para fazer network. E isso aqui é um momento de network também. Essa troca que acontece no chat, ela é muito importante. Chama a atenção de quem está falando, chama a atenção de quem está ali debatendo, mostra de fato que a gente tem coisa para agregar. Então, isso é muito importante. E aí, quando você traz, Marcelo, essa questão essa história do Marcos Couto, né? Eu acredito muito que tudo na vida começa pelo querer. O quanto a gente quer de verdade. Quantas pessoas falam que querem falar inglês com fluência, e eu pergunto assim, tá, mas você está estudando, você vai fazer intercâmbio? Ah, não, um dia eu faço. Eu falei, então, cara, ou você quer e faz, ou você para de fingir que quer. Então, assim, quando eu olho para os times de vendas, eu acho que vendas é uma profissão, para mim, vendas é a profissão do futuro. Se alguém perguntar para mim qual é a profissão mais importante hoje, eu vou dizer vendedor. Né, o bom vendedor, ele consegue tirar uma empresa da crise, né, o bom vendedor, ele consegue resolver a vida do seu cliente. Então, assim, nada acontece até que uma venda seja feita. Agora, a questão é, você vai ser o vendedor que vai ser substituído daqui a pouco, porque muitos vão desaparecer, ou você vai ser aquele vendedor que vai fazer a diferença e vai receber mais por isso e vai ser mais valorizado por isso. Então, assim, tem uma questão de querer de verdade. E aí aquela história, cansa pra caramba, né? Tem cliente que é difícil, tem cliente que é muito difícil. Tem chefe que atrapalha? Tem chefe que atrapalha. Mas você tem que ter muita consciência mesmo dos seus desafios, daquilo que você quer, daquilo que você não quer, dos seus objetivos, para poder entender o seguinte, como é que eu desenho uma trilha entre aquilo que eu sou e aquilo que eu quero ser? Então, isso é fundamental. Eu ontem estava num bate-papo num grupo de WhatsApp, que eu amo, inclusive, mudou a minha vida esse grupo de WhatsApp, parece brincadeira, mas é verdade. E aí uma das meninas maravilhosas, uma empresa sensacional, falando lá que estava com muita dificuldade de tracionar vendas. Eu falei, seu produto é maravilhoso, o que você tem é disruptivo, o que falta para você vender? Ela falou, cara, eu preciso que a minha equipe tenha essa paixão que você tem pelo meu produto. Porque se duvidar, eu vendo mais o produto dela do que a própria equipe. Porque toda vez que eu encontro alguém de RH, eu tô falando, né? Pô, olha que legal isso, olha que legal aquilo. Porque eu comprei a ideia. E vendedor tem muito isso, né, Marcelo? Se a gente não compra, a gente não consegue vender. Verdade. Se você não comprou, cara, pula fora. Porque senão você vai estar ocupando o espaço de alguém que poderia comprar. Então, acho que essa honestidade com a gente mesmo, né? Com as nossas metas, com os nossos desafios, isso é fundamental, né? Meta é coisa da vida. Então, assim, a gente tem que estipular metas e bater as nossas próprias metas, porque senão a gente vai viver uma vida para bater a meta dos outros. Eu levantei a mão aqui, e de fato, porque a gente está chegando num tempo que nós estipulamos para encerrar esse bate-papo, esse encontro, que é 18h30, faltou tempo, com certeza. Acho que a gente tentou fechar o máximo de portas que abrimos aqui nos assuntos,
tenho certeza que para uma galera aí deve ter ficado aberta. E para que faça sentido para a gente voltar num outro momento e fechar essas portas, vocês precisam dizer aí para a gente se vocês querem mais. Deixem aí os comentários, se fez sentido. Não tem coraçãozinho, né, gente? Manda aí, vamos fazer de novo. Manda e-mail para o Marcelo, manda e-mail para a Carol, para mim, para a gente. Manda nas nossas redes sociais. Tanto o pessoal da Alper como a gente na Posiciona tem feito, de fato, estamos transbordando tudo aquilo que a gente está fazendo dentro de casa e está vendo que funciona ou não. Mas para não ir muito além do tempo, eu tenho um recado final. Nós vamos fazer o sorteio de 2 livros do Bora Bater Meta. Marcelo, mostra ele aí para a galera. Aqui, ó, 2 livros. Um tá aqui, o outro tá ali, ó. Tá vendo? Show de bola. E os livros depois serão autografados numa oportunidade que a gente tiver fisicamente aí com a autora. Pela autora, óbvio. Calma, galera, não sou eu que vou autografar, é a Carol. Best-seller, tá? Não é qualquer livro, é um best-seller. Isso aqui é legal, hein? E eu não vou falar, mas é bom. Deixa eu falar uma coisinha que eu acho que, como a gente falou, é uma coisa mais descolada, eu não posso ter uma galera mandando zap aqui pra mim, cara, bombando. Então, assim, Claudinha, um beijo, Marcão. Vamos escrever pra mim no zap o que é lista amarela. Depois eu acerto com vocês. Ele também não sabe o que é Thundercats. Para a gente fechar com chave de ouro, então, para que vocês participem do sorteio do livro, prestem atenção na regra para participar do sorteio do livro. Vocês receberam e-mails do pessoal da Alper para participar desse encontro, certo? Qualquer um desses e-mails, responda ele dizendo eu quero o livro Bora Bater Meta, que você responder nesse e-mail, você entra nesse sorteio, ok? Então não será para todos, será para poucos, ok? E não vai faltar a oportunidade da gente estar de novo trazendo mais conteúdo e livros da Carol. Se sorteado, compra o livro, Piffer, e inclusive nem espera pelo sorteio. Se sortear, dá de presente para outra pessoa. Eu sugiro que entre agora na Amazon, aproveite a promoção que está lá e já compra o livro, tá bom? Dica carinhosa da Carol, hein? Mas para fechar com chave de ouro, eu vou trazer 2 perguntas, Carol, eu vou pedir para você ser o mais objetivo possível, óbvio. Mas objeções existem, não existem, do que se alimentam, onde moram, enfim, fala sobre objeções, são boas ou são ruins. E para fechar, Carol, a gente falou muito sobre abordagem, que é um dos principais desafios. Quando a gente falou de dar um passo para trás, a gente falou de preparação. Ou seja, me preparar para abordar. Tem alguma coisa aí para mim que faz muito sentido, que é eu ser visto, eu me mostrar alguém de fato que faz sentido para o meu cliente. E usar a rede social para isso hoje, para mim, é fundamental. Que dica você, que é super blogueirinha e faz muitos negócios, fazemos muitos negócios graças aos seus posicionamentos nas redes sociais, que dica que você dá para os vendedores hoje aumentarem essa relevância na rede social? Então vamos lá, objeção e aumentar a relevância em rede social para a gente fechar com... Em relação às objeções, elas existem e elas se alimentam muitas vezes da nossa incompetência. Não levem incompetência como você não é bom, não, mas é alguma coisa que ficou, né? É uma conexão que a gente não fez, é uma informação que a gente não deu. Então, assim, objeção existe, se alimenta muitas vezes da nossa falta de preparação ou de alguma etapa anterior a ela, né, que ficou em aberta. E a melhor maneira da gente combater ou solucionar uma objeção é entender que objeção não é decisão. Objeção é um pedido de ajuda, objeção é uma dúvida, né? Objeção é assim, não estou totalmente confortável ainda para seguir adiante. Então, trata a objeção como uma volta aí à investigação para depois você apresentar. Em relação à rede social, que você perguntou? Como que eu potencializo a minha imagem para fazer mais negócio na rede social? Eu vou usar aqui a frase de um filósofo chamado Marcus Piffer, que diz o seguinte: não basta ser interessante, você tem que ser interessado. Né? Então, se você quer, de fato, potencializar as redes sociais, você precisa, o tempo inteiro, estar disponibilizando conteúdos que mostrem o quão relevante você é, o quão autoridade você é naquele segmento, mas você também tem que interagir. Então, é entrar na live, fazer um comentário, dar um like no negócio, comentar o post do amigo. Então, assim, rede social tem muito a ver com reciprocidade, principalmente para quem está começando. Então, seja interessante, mas também seja interessado. Sensacional. Marcelo, considerações finais, você como o nosso criador desse... Só para vocês terem uma ideia, o início desse evento surgiu um nome que a gente não vai falar, porque eu acho que o pessoal... Não, vamos falar, né, Carol? Porque eu acho que a gente merece também pagar um miquinho de vez em quando. Esse evento era para se chamar Milk and Shake. Então, só para vocês lembrarem... Ele é o Milk.
Tem o milk, ela, o shake. And shake, tá? Mas a gente depois colocou uma coisa, sem sacanagem, colocamos uma coisa séria, até porque senão a Gabriela do marketing meio que puxava nossa orelha. Ô, Gabriela, tenta achar aí quem eu sou nesse contexto, pô. Ah, é, Você é o Endo, você é o Endo. Milk and shake. Brincadeiras à parte. Cara, Hélio, um abraço para você aí, né? Amanda, Alexa, Gláucia, pô, o João, palmeirense, que tá meio triste que o time dele não fez nada ontem. Eu não tenho moral para falar, só tô sacaneando mesmo, tá? Mas um beijo para todo mundo. São Paulino, certeza. São Paulino, não tenho moral para falar nenhuma, cara. Obrigado, Marcelo. Gente boa demais aí. Eu acho que cabe só um finalzinho, eu queria só falar um pouquinho, eu acho que sim, a Alper é uma consultoria que, cara, a gente está muito pautado em tecnologia. Eu acho que isso é muito legal para o nosso negócio, porque nós, em começo de março, final de fevereiro, começo de março, nós lançamos uma plataforma de telemedicina, que é o Dr. Alper, uma coisa totalmente nova, né, para o mercado, que está bombando, muito legal, né, e, por incrível que pareça, é um negócio que traz a consulta na tela do smartphone, com a segurança de um nível de entrega médica muito boa, né? E por incrível que pareça, e legal assim, lembra das perguntas? O próprio aplicativo também faz perguntas. Para exatamente o médico, quando tiver, ele já tem uma prévia daquele, né? Daquela, como é que Pifre, que você falou lá? Das questões das respostas diversas para poder achar a solução dentro do perfil. Então, está indo super legal. Uma companhia com várias linhas de produtos, né? Não somos uma companhia só de saúde, óbvio que a saúde tem a maior participação, mas quando vocês pensarem em seguro, pensem em Alper Consultoria em Seguros, né? Porque eu acho que é um pouco do nosso negócio. Agradecer de coração a Carol, que na hora que eu liguei para ela, do nada foi um dia, né? Ela falou assim, você está me ligando, nós vamos aprontar algum. Conversa foi essa. A única coisa que a gente entrou no consenso na hora foi, a gente precisa do intermediador, que senão a gente não vai fazer a live certo. A gente já tem a pessoa, era o Piffer. Então, galera, Belíssimo convite. E continua, vai ser o nosso mestre de cerimônia agora, né, Carol? Sem dúvida. Foi uma convocação, não foi um convite, não, Piffer. Agradecer de coração, cara, eu acho que é muito legal a gente, né, de fato, uma companhia que está pensando nisso, uma companhia que acelera startups, uma companhia que tem uma telemedicina na ponta, uma companhia que é gente cuidando de gente, que é um que a gente usa muito, e não é no discurso, é na prática, e quando você cuida de gente, você começa de dentro para fora, né? A gente tem uma relação humana com as pessoas, né? Então, para a gente, isso muito dito pelo nosso presidente, pelos executivos da companhia, os diretores, os superintendentes, né? Tanto a Carol de RH, como a Jaque, que está no lugar dela, a Gabi do marketing, Melissa do corporativo. Cara, algumas especialidades, às vezes, a gente não vai ter dentro de casa. A gente tem que ter a humildade de buscar, né? Então, a gente vai lá e bate um papo com a Carol e traz um pouco disso para a gente, exatamente ter aquela humildade de o que é melhor para a gente, como a gente crescer e como a gente construir isso de uma forma muito sólida para a marca e o posicionamento da nossa companhia, né? Então, eu vejo aqui que a gente teve, e ainda continua uma galera, quase 2 horas depois, né? A gente está aqui batendo um papo, eu vejo que realmente a gente atingiu o principal objetivo, que é levar um pouco do que a gente faz no dia a dia, da prática que a gente tem no dia a dia, para vocês. E sem nenhuma prepotência de achar que a gente é bom, não. Né? Ou melhor. A gente é ótimo. Mas a gente é ótimo. Sacanagem. Pior que eu vou no embalo dela, né? Mas a gente faz, cara, com uma coisa que eu acho que é o mais importante. A gente faz o que gosta e com muito amor. Sim. Eu falo por mim, não tenho dúvida que o Pif e a Carol têm o mesmo, e não tenho dúvida que todo mundo que esteve na live, que está na live, cara, tem essa mesma pegada, essa mesma vibração. Né? Eu acho que é isso que a gente tem que transmitir, porque a gente sai rápido de tudo que a gente vem passando, a gente constrói um monte de coisa nova, e não estou falando de Covid, tá? Construindo toda construção de coisas novas, né? De mente, de físico, de conceitos, um monte de coisa nova. Então, agradecer de coração, Carol, obrigado. Você sabe que a gente tem um carinho muito especial, você manda muito bem. Piffer, obrigado por intermediar, meu amigo. Né? E, galera, tá na jogada a informação de vocês para que a gente continue ou não. Vou dar uma provocadinha. O Piffer pediu para mandar só por e-mail. Mas pode mandar no meu WhatsApp também, que eu vou considerar. Eita porra.
Vai lá, gerencia isso. Valeu, turma. Até a próxima. Um beijo para vocês. Um beijo. Piffer, obrigado. Tchau, gente. Valeu. Salve de palmas para todos aí. Valeu.